Tudo bem, Matheus Faustino, muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa inauguração. Pô, grande honra aqui estar participando do primeiro episódio do Brasil de Cima, com meu querido aqui, amigo Renan Ralais. Vamos ver o que vai rolar aqui no papo. Primeiro, parabenizar vocês pela estrutura aqui, estrutura muito bacana. Muita gente deve saber a história de Faustino. A gente fez uma matéria, não sei se Faustino acompanhou, a gente fez uma matéria sobre a vida dele, como foi a trajetória dele, mas eu queria pedir para ele explicasse um pouco mais sobre, para quem não conhece, assim, de onde, como surgiu o Faustino apolítico, que não gostava de acompanhar ou não se interessava e hoje chegou a um ponto de virar vereador eleito. Como é que foi assim sua trajetória até chegar hoje? Primeiro surgiu com uma indignação, vendo como é que funciona o poder público. Isso, eu não tinha nenhum vínculo político, nunca tinha me engajado na política, nem em 2018 para votar, quando teve aquele ápice da direita com o Bolsonaro. E em 2022 eu não votei por uma razão de estar em São Paulo. Então eu nunca vi, antes de entrar nesse mundo, eu nunca tinha visto uma perspectiva de mudança por meio da política. A partir desse momento que eu resolvi entrar nesse game, aí tem toda aquela história que eu sofri um quinto assalto, armado, o cara foi muito hostil com minha mãe, teve o contexto da pandemia, tava numa merda. Então eu percebi que a política diretamente influenciava a minha vida, diretamente. Então foi quando eu resolvi fazer de fato um aprofundamento de, como é que funciona isso aqui? Será que é só assim mesmo? As pessoas votam, vendem um voto e o cara se elege? Que, inclusive, era um ponto também que eu era muito reflexivo em torno disso, porque eu pensava, como é que o cara que vende o voto dele por R$100 vale a mesma coisa que o meu? Então, eu não vivo numa democracia. E se é uma democracia, ela tá muito relativizada. Porque se o voto do cara que vende por 100 tem o mesmo peso do meu, que vou escolher realmente, que eu acho que deveria me representar, dentro desse jogo, o voto ele não vale nada no final do dia, o sufrágio. Porque se tem políticos que eles vão conseguir, por meio de emenda, por meio, enfim, de qualquer tipo de verba que seja, fazer caixa para todos, em 2 anos, eles ficarem se reelegendo e comprar voto, então a gente vive uma distorção completa da democracia. Isso, via de regra, no Nordeste. Então, quando eu percebi que não fazia muito sentido, então eu nunca quis participar. Só que veio essa situação do quinto assalto que eu sofri à mão armada, depois veio a pandemia e eu me vi na situação de querer fazer alguma coisa. Foi quando eu realmente quis me aprofundar um pouco mais. Eu caí numa bolha olavista, depois caí na bolha do Arthur, depois caí na bolha do Kim e fui me aproximando do MBL. É engraçado que eu não gostava do MBL antes. Porque como eu caí na bolha do Olavo primeiro, então o Olavo falava muito mal do MBL. Depois eu comecei a ver o Arthur e falei, cara, mas esse cara ele fala coisas que, eu compactuo do pensamento dele. Porque parte da minha revolta com o assalto foi que, naquele instante, eu havia percebido que as pessoas que me governavam, na verdade, passavam pano para aquele assaltante. Então, quando eu via vídeo do Arthur numa manifestação, colocando a galera em contradição em algo que eles mesmos acreditam, eu pensei, cara, mas esse cara me representa. E foi daí que eu quis também... eu pensei, aqui no meu estado eu não vejo ninguém dessa forma. Então, sei lá, vai que eu possa ser também. Então, em 2020, final de 2020 eu já estava com esse pensamento. Hoje é 2025. Então, em 2021, basicamente eu fiquei no impasse de, eu fico aqui na minha cidade ou eu tento uma maluquice para fazer algo grande. E minha maluquice para tentar fazer algo grande foi vender tudo que eu tinha. Fui para São Paulo e eu queria ir, eu não sabia nem o que eu queria ao certo. Eu só queria ir saber como é que é viver numa cidade grande, aprender de fato política e queria saber como é que era viver numa cidade grande, dependendo único exclusivamente da minha força de vontade e da minha espiritualidade. E foi o que eu fiz. Eu não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha nada. E quando eu cheguei lá, eu vendia um Celta na época. Cheguei em São Paulo, o primeiro mês foi muita dificuldade, assim, as coisas são muito caras, eu não tinha percepção de que era assim lá. E as coisas foram fluindo, comecei a trabalhar dentro de um shopping com vendas, etc. Em 2022 eu conheci mais próximo a turma do MBL e fui chamado para trabalhar na campanha do Beraldo. A partir do momento que eu entrei na campanha do Beraldo, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Eu não tinha muito bem o norte do que eu ia fazer em São Paulo, dentro da política, mas depois que eu entrei na campanha do Beraldo, eu comecei a ver que existia uma perspectiva ali, que realmente como funciona, né? Porque a gente vê em vídeo, a gente vê, enfim, as notícias, mas a gente não sabe como é que funciona realmente. Quando você entra, você vai ver num horizonte diferente. Principalmente quando você se torna mandatário. Ou mandatário quando você começa a trabalhar diretamente num gabinete, ou enfim, você começa a ver como é que funciona o que não é para fora, as coisas que são para dentro. E eu falo de contexto de Câmara mesmo, municipal, enfim. Então essa motivação que eu tive vinda desse assalto foi que basicamente desaflorou minha vontade de querer entrar na política. Perfeito. E aí, eu sei que quando você foi para São Paulo, você acabou convencendo um cara que é da sua equipe
a sair de São Paulo e fazer o percurso ao contrário. Mesmo você ainda não era eleito ainda, era um projeto ainda. E como é que tu conseguiu convencê-lo a vir, tipo assim, acreditar no seu projeto? Eu acredito muito em propósito, eu não acho que nada é por acaso. Eu me considero cristão, acredito que existe um criador e acho que tudo é propósito. E a partir do momento que a gente é convencido de que a gente encontrou nosso propósito, acho que isso vai guiando a gente. Quando você se convence do seu propósito, aí você não liga muito bem se você vai ficar rico, se você vai ter X ou Y, enfim, se você vai ficar distante da família, porque quando eu resolvi ir para São Paulo, eu tinha plena convicção que eu estava vivendo um propósito. Nada tinha acontecido ainda, era 2021, mas na minha cabeça é como se tudo tivesse acontecido já, como se eu já fosse vereador. É algo assim, surreal de explicar, sobrenatural. Então, eu acho que essa questão de propósito, puramente energia, frequência, vibração, sei lá, espiritualidade, e as pessoas que são conduzidas a fazer algo grande, eu acho que muitas pessoas são conduzidas a isso, elas naturalmente, se deixando levar por essa vocação, elas vão se encontrando. Tem um fato muito curioso que, inclusive, eu nunca falei, acho que eu nunca falei gravado isso, eu falei para algumas pessoas, mas o Selbit em específico é engraçado porque eu tive um sonho com o Selbit antes de conhecê-lo. Caramba! Foi. Tive um sonho com o Selbit antes de conhecê-lo. Então, eu realmente acredito que isso é movido a propósito, e aí, quando a gente move as coisas no propósito, não baseado, sei lá, no que eu vou ganhar, obviamente que dinheiro é muito importante, precisa sobreviver, mas quando a gente move as coisas em torno do propósito, a gente vive algo verdadeiro. Então, hoje, o que o Selbit tomou decisão para vir comigo, eu vejo muito no que eu tomei de decisão para ir para São Paulo. Ele refletiu isso, também vindo para cá, e basicamente eu, junto com ele em Natal, a gente conseguiu quase que revolucionar no período de pré-campanha, quase ninguém acredita, mas só eu e ele junto, a gente conseguiu buscar um público que, assim, pessoas com 5, 6, 7, 10 anos de política tentando ali entrar na Câmara Municipal não conseguiram. Sim, exato. E que bom, né? O projeto funcionou no caso, né? Você conseguiu ser vereador. Sendo que a gente vê que você levanta a bandeira de um vereador independente. E aí a pergunta é: quais são as maiores dificuldades hoje, eleito, mesmo você já tendo experiência em São Paulo, que você falou, mas agora você sendo mandatário, qual a maior dificuldade que você encontra, ou até talvez comparando o que você viu em São Paulo e Natal é muito diferente, ou acaba sendo muito parecido? Quais são as maiores dificuldades hoje que você tem na Câmara de Vereadores? Bom, em São Paulo eu vi muito a questão da política de opinião. Eu acho que aqui no Nordeste, tirando as grandes capitais, se pega Salvador, aqui Recife, Fortaleza, Natal ainda está num limbo de que as pessoas, elas entendem o que você quer passar, mas elas ainda não têm a percepção de que verdadeiramente você é. Por exemplo, para as pessoas, se eu digo que eu sou de direita, eu faço coisas voltadas para a direita, então automaticamente eu sou bolsonarista. Isso fica um pouco confuso na cabeça das pessoas, porque se eu criticar o Bolsonaro, então elas vão perceber, pô, a gente tá criticando o Bolsonaro em algo que ele fez, então ele é de esquerda. Então eu vejo que está começando a surgir um movimento em Natal, que, modéstia à parte, eu acho que eu estou encabeçando, que é trazer consciência para as pessoas de que vamos esquecer um pouco pessoas e vamos focar um pouquinho mais em resultado. Porque o que eu faço hoje basicamente é o seguinte: eu tento fazer diretamente entregas para a população. E por que isso? Porque, como eu falei no início, quando eu entrei na política eu não enxergava ninguém que me representava de verdade. Busquei e não encontrei. Então, como eu busquei e não encontrei, isso foi uma das razões para mim entrar na política, então, se eu entrei, eu tenho que ser o espelho daquilo que eu queria que alguém fosse. E sendo o espelho daquilo que eu queria que alguém fosse, eu estou exercendo a minha revolta no cidadão comum que já participou de tudo isso, que já esperou 3 horas na fila, que tinha dificuldade de marcar um exame, que era mal atendido, sei lá, em qualquer repartição pública. E como vereador, e isso eu percebo como vereador, que na verdade é algo entranhado já no poder público, que na verdade o servidor público ele acha que ele tem que servir da população e não o contrário. Por isso que eu defendo muito a lógica de que só entra para ser servidor público quem tem vocação. Porque se você entra só pelo dinheiro, por muitas vezes você vai se frustrar. Se você entra só pelo dinheiro, você não vai aguentar o estresse e tentar explicar para uma senhora de 70 anos que não está conseguindo entender como é que faz uma burocracia para você ter um exame. Então, se você não tem a vocação de querer ajudar as pessoas, eu acho que o serviço público não é para você. E é parte do que eu falo, inclusive, quando alguém vem me questionar a respeito das fiscalizações. O médico que ele chega fora da escala e que ele acha que ele pode mandar na escala dele,
paga por dinheiro público, é um cara que ele não tem o mínimo de noção do que está acontecendo na vida dele. O cara que entra no poder público para ser qualquer servidor que seja, eu falei, eu dei o médico aqui porque é o que as pessoas mais veem. Ele tem que ter a consciência de que ele está sujeito à fiscalização do vereador e que as pessoas não estão habituadas a essa fiscalização, logo elas acham que é hostil o que eu faço. Mas o que eu faço está tudo dentro do que exige a lei, tudo dentro da razoabilidade. Eu sou muito razoável nas minhas fiscalizações, não é à toa que a nível nacional nós somos o único mandato que conseguiu ganhar na justiça no CRM para poder fazer as fiscalizações e postar, porque em nenhum momento das minhas fiscalizações eu mostro o rosto de médico, ou tento ser escroto com ninguém, não invado nenhum tipo de sala, justamente para preservar a ideia de que eu não estou indo ali fazer um circo, eu estou indo ali cumprir uma função minha. E a partir desse momento, eu acho que fica muito claro também para a justiça, olhando da maneira imparcial, que verdadeiramente eu estou exercendo meu trabalho ali. Porque as pessoas falam muito do vereador fiscalizador, que tipo fica, quer infernizar a vida do médico, mas existe também uma bolha nessa trend dos médicos, que são os médicos que zoam os vereadores que ficam fiscalizando. Então, como eles estão habituados apenas a ter esse tipo de posicionamento de vereadores que invadem sala, etc, etc, eles tentam me colocar no mesmo hall deles, tentam colocar na mesma caixinha. Só que a minha fiscalização é completamente diferente e o erro deles está em pensar isso. Então, quando eu vou numa UPA ou numa UBS, que a médica quer... eu vou mostrar para a minha associação dos médicos que eu vou acabar com esse vereador. Eles, via de regra, acabam se dando mal porque em nenhum momento eu me exalto como eles se exaltam. Em nenhum momento eu faço qualquer tipo de gritaria, de algazarra, de xingamento. E fica nítido para a população que quem faz isso são justamente eles. Teve o caso, acho que na UPA da Esperança. E teve o caso também agora recente na UBS do Planalto, onde uma médica tinha acabado de voltar de férias, explodiu comigo e eu mantive minha calma, não expus o rosto dela. E pelo contrário, eu fiz no ofício que eu fiz para a secretaria, eu até vejo possibilidade da médica ter algum tipo de assistência psicológica, porque claramente ela não está em condições saudáveis para poder atender alguém. Exato. Também teve o caso de um médico, se eu não me engano, que ameaçou, seja, fazer EBO, não foi isso? Exato, foi da Esperança, um médico, e aí a importância também de filmar tudo, que ele nos convidou para entrar numa sala, pediu para não gravar. Daí eu achei que ele ia dar algum tipo de sugestão, porque já acontece às vezes, alguns médicos eles pedem para falar no off algumas situações da UPA e da UBS, e para não expor aquele médico, aquele profissional, eu não gravo nem ponho nas redes. Eu achei que é uma situação dessa, só que ele quis me intimidar. Daí quando ele quis me intimidar eu percebi, eu já botei pra gravar. Quando eu botei pra gravar, ele ficou ainda mais hostil. Ficou me intimidando, disse que minha vida ia ficar chateada, etc, etc. E eu mantive minha calma, mão pra trás, confrontei ele também. E no fim, eu fiz um BO de ameaça contra ele. Ele se representou junto com o CRM no processo que eu ganhei agora e acabou que a justiça provou que ele estava errado e mais uma vez estava certo. E quando você faz as fiscalizações, a gente vê que você não atende só a questão da população, mas a gente vê também que você, por exemplo, já vi vídeos de você falando se o salário está em dia dos médicos, vê a condição da UPA. Essa relação que você tem, mesmo sendo um vereador independente com a prefeitura, que também é do mesmo partido que você. E também saiu agora a notícia que o prefeito, mesmo sendo do mesmo partido, ele vetou um projeto de lei teu e um outro de coautoria, se eu não me engano. Como que é essa relação de você identificar um problema e trabalhar junto com uma prefeitura onde o prefeito hoje acaba também vetando? Não sei se tem. Como que tá essa relação hoje? É uma relação que eu quis construir desde o início. Não existe nenhum tipo de atrito comigo com o prefeito, porque uma coisa que eu aprendi na política é que você tem que ter palavra. Então, a partir do momento que eu entrei, eu fui muito claro com ele, não quero nenhum tipo de cargo, vou ter minha independência, e apesar de ser do mesmo partido, que é a União Brasil, eu vou atuar de maneira independente. Vai ter pautas que venham do governo que eu vou concordar, e aí eu vou defender, talvez defenda até melhores do que os próprios vereadores da base, e vai ter pauta que eu vou discordar completamente, e eu vou defender de acordo com o que eu acredito. Ponto. Então, a partir do momento que eu deixo muito bem claro como é que funciona para mim o jogo, então você acaba, de certa forma, ganhando até respeito dos colegas, respeito, inclusive, do prefeito, porque eu não sou aquele cara que vou chegar na sua frente, vou falar uma coisa e vou fazer outra nas costas. Não, eu vou falar o que eu vou fazer. Bom, levando em consideração isso, eu quis ter uma postura independente justamente para não ficar com amarras. Porque, pô, se eu tenho, sei lá, 60 mil reais de cargos com a prefeitura, qual a legitimidade eu vou ter junto com o prefeito para cobrar, sei lá, alguma fiscalização? É uma linha tênue. Não estou falando que todo mundo que tem cargo não pode fiscalizar, mas você acaba gerando uma linha tênue. Vou te dar um exemplo.
Na LDO que teve agora, do meio do ano, o prefeito mandou o LDO com alteração de remanejamento via decreto de 10% para 40%. Isso saindo de 596 milhões para mais de 12 bilhões de reais o prefeito fazer remanejamento de orçamento via decreto. Eu tive que articular com a esquerda para conseguir assinaturas para apresentar a minha emenda. E eu fui o único que conseguiu apresentar a emenda, mesmo tendo pessoas da base que discordavam. E por quê? Porque eu tenho a independência. Então, a independência me tira do jogo de, eu posso legitimamente agir de acordo com o que eu penso. Eu posso fazer o que der na minha cabeça. Eu posso agir como eu via lá atrás que um vereador deveria agir. Então, para mim, é imprescindível essa independência. E aí vem a questão de você ter um bom diálogo. Eu tenho um bom diálogo com o prefeito. Então, por mais que haja essa situação de eu ter que bater por muitas vezes na prefeitura, também existe o caminho de vinda. Eu só consegui aprovar um projeto porque a base dele votou favorável. E agora ele vetou meu projeto, teve justificativa de usurpação de competência, mas ao meu ver, e inclusive ao próprio ver na própria leitura da Procuradoria da própria casa, da Câmara Municipal de Natal, também não tem nenhum tipo de usurpação, até porque todos os meus projetos, tirando o primeiro, todos os meus projetos têm também a validação da Procuradoria da Casa. A gente sempre procura a Procuradoria da Casa, que são concursados, não são indicações, para poder ver a questão de inconstitucionalidade, toda a questão formal, para ver se está tudo ok. Então, teve a validação da Procuradoria da Casa, teve esse veto, que, ao meu ver, não faz nenhum sentido. Inclusive, depois do veto do prefeito em torno das torcidas organizadas, teve um fato que foi muito chocante numa escola lá chamada Floca, onde estava tendo jogos internos e um dos alunos estava utilizando a camisa de um time organizado, de uma torcida organizada, e outras pessoas de torcida organizada estavam circulando na escola, invadiram a escola e começou uma briga generalizada. Teve adolescente que acabou desmaiando, porque, enfim, nunca tinha presenciado algo naquele tipo de violência. Isso, vetar um projeto como esse que teria como trazer, pelo menos, sanções administrativas, e aí seria uma resposta do Poder Municipal, de certa forma, você gera uma percepção de que beleza, vocês podem fazer algazarra na cidade, porque a gente não vai dar nenhuma punição para vocês. A maioria dos crimes, eles só acontecem por razão de impunidade, e a gente sabe como é que funciona a justiça no nosso país. Então, por mais que exista o Código Penal, que ali já vai ter tratativas em relação à agressão, enfim, qualquer tipo de briga que tenha nesse contexto, além disso, eu acho que o município, tenho certeza que o município deveria, sem sombra de dúvidas, dá uma resposta também em relação a isso. E aí a resposta que o município pode dar dentro das suas competências são sanções administrativas. Tem desde perder benefício social, ficar proibido de ir em eventos esportivos promovidos pelo poder público, até mesmo a multas que chegam até 10 mil reais. Então, se a gente traz meios de inibir com que esses vândalos eles fiquem indo tirar o lazer das pessoas, que a maioria dos torcedores são torcedores de verdade e levam as famílias para os estádios para poder assistir jogo de futebol, e acabam ficando com medo justamente por conta desses vândalos que vão para brigar, se a gente consegue dar essa percepção de que vão começar a ter punição, eu tendo a acreditar que essa onda de violência tende a cair. A gente só vai saber se vai realmente ter positividade nisso e a gente executar. Mas aí teve esse veto do prefeito, vamos articular agora para tentar derrubar o veto. Então, aí no caso, com a relação que você criou hoje com a Câmara de Vereadores, você acredita que dá para derrubar esse veto? Ou vai ter que trabalhar ainda mais, talvez até mesmo com a esquerda, enfim, para conseguir tentar? Como é que tá isso? Então, se for um jogo entre e contra a prefeitura e a base, não tem como, porque a base é a maioria, tem, salvo engano, 22 ou 23 vereadores dos 29, então é massacre. Sim. O que pode ser feito? Primeiro, pressão nas redes, que é como a gente trabalha. Eu sou o maior político de rede social da cidade, e dialogando com o prefeito. Vou ter uma conversa com o prefeito no evento que vai ter em Brasília agora. Vou falar sobre o projeto e falar da importância e tentar buscar um meio termo. Porque na própria alegação que ele deu, a gente consegue reverter isso só a prefeitura mandando um projeto de regulamentação de como faria todo o projeto funcionar. Então, eu acho que é um caminho que dá para ter diálogo. Agora sim, se não tiver nenhum tipo de diálogo e beleza, só vamos botar lá o veto e não vamos derrubar, então eu acho que o único caminho vai ser fazer pressão nas redes e aí contar com todo mundo que me acompanha, que acompanha o MBL, que gosta de acompanhar a política, pra gente fazer pressão para que derrubemos o veto do prefeito.
Perfeito. E aí, no caso, agora tu vai para Brasília, e aí, voltado um pouco para isso, assim, questão federal. Você, como vereador, você tá na ponta. Você sabe identificar o problema da sociedade ali, naquela emergência de saúde, educação, e até, às vezes, até ter uma solução. Só que, às vezes, a competência daquilo não é do vereador. É ou estadual ou federal. Qual é a sua opinião sobre isso, assim, da questão política de ter muito poder em Brasília e na esfera federal e pouco para vereador que está na ponta? Então, na verdade, essa resposta é parte do meu discurso de campanha. Que eu falo que hoje o Estado, o Rio Grande do Norte, ele só está na situação que está por conta que as pessoas aceitaram viver um absurdo. E o que é isso? As pessoas não exercerem cidadania. Eu uso muito como contexto a Zona Norte de Natal. É a cidade é a zona que tem mais eleitores, a zona que necessariamente tem mais pessoas, e a zona que tem a maior precariedade, que sofre com infraestrutura, enfim, que tem mais índices negativos. E por que isso? Porque é uma turma que foi, de certa forma, sabotada, e aí em todos os sentidos, educação, saúde e segurança. E por elas terem sido sabotadas, logo a autoestima delas também é. E não é autoestima de pessoa como, eu sou bonito, eu sou bonita. Não, é autoestima de ser cidadão. Como o cara tá tão desacreditado que para ele reclamar da rua dele, ou reclamar que o serviço público não funciona, que a UPA não funciona, que a UBS não funciona, que o Detran não funciona, ele viu que ele reclama todos os dias com todo o ódio possível e isso nunca mudou. Mas por que isso nunca mudou? Porque a população precisa de plano de ação. E o que é o plano de ação? É a gente utilizar as ferramentas que estão ao nosso alcance. Mesmo sem ser vereador, eu já fazia ativismo político e apenas fazendo simples requerimentos eu já consegui entregar bastante coisa. Teve a Avenida Potiguares, que ela foi gasto, salvo engano, 12 milhões de reais. Ela foi entregue completamente fora dos padrões que se exige o artigo 37 da Constituição. E a gente reivindicou isso via requerimento, deu exposição, gravou, etc. E eles foram lá e corrigiram. E por que eles corrigiram? Porque a gente deu exposição também judicializando, e a partir do momento que a gente tem um fato onde a população está vendo e também a justiça está acionada, a gente conseguiu mobilizar algo aqui que vai fazer o poder público, ele pelo menos tomar alguma decisão. Ele pode ignorar completamente e aí a justiça se viver com ele, ou ele pode realmente solucionar aquele problema ali que foi uma demanda vinda da população. Então, primeiro de tudo, é saber o que fazer. A indignação todo mundo tem, a revolta todo mundo tem, a gente tem que canalizar essa energia e direcionar. O que eu pretendo fazer e o que eu já estou fazendo é nítido assim no meu mandato que a minha maior zona de atuação é na Zona Norte. E por que isso? Porque eu quero resgatar o sentimento das pessoas de poderem sonhar de novo e de que eles têm que resgatar essa autoestima de cidadão. Resgatando isso, a gente muda muita coisa. Porque, novamente, a Zona Norte é a maior zona de Natal, o maior colégio de eleitorado, onde tem mais pessoas. Essas pessoas só vivem isso porque elas se acostumaram a viver isso. Então, a partir do momento que eu acho que alguém vem dar o exemplo, e aí tem vários exemplos, tem a Anne Lagartixa, que é parceiraça minha na Zona Norte, dando continuidade no trabalho do pai dela. A gente tá, eu não diria rasgando a Zona Norte, porque eu não sou morador da Zona Norte, mas ela é. Mas a gente tá fazendo um trabalho, eu acho que se a gente conseguir resgatar esse sentimento das pessoas da Zona Norte, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho fenomenal. Perfeito, perfeito, porque eu concordo no sentido de o brasileiro tem um hábito de se adaptar. Isso é bom em algum lado, mas também acaba sendo muito ruim. Ainda mais que hoje o Rio Grande do Norte é um estado deficitário, né? Tipo, teve a denúncia que você fez para pedido de impeachment da governadora por conta de salário e que passava o teto de 60%, se eu não me engano. E para você, como é que faz para o Rio Grande do Norte ser superavitário? Não depender, por exemplo, do Pacto Federativo, que acaba. Você que mora em São Paulo, acho que você está atento dessa discussão também de muito dinheiro de imposto de São Paulo acaba indo para estados que são deficitários e que acabam mantendo oligarquias no poder. Como é que você vê de mudar essa rota, assim, agora mais no campo da esfera estadual, no caso? Aí seria um problema generalizado, no caso, para ter a solução. Porque primeiro, eu sozinho não conseguiria fazer nada nesse sentido. É uma coisa que eu tenho falado muito com quem me acompanha, que hoje eu estou muito mais para fazer novas lideranças do que necessariamente, sei lá, pensar em ser um governador, pensar em ser um senador. E por que isso? Porque política é ocupar espaço de poder. Então, se eu ocupo uma cadeira, sei lá, de deputado federal,
tem que ocupar outra cadeira na Câmara Municipal, tem que ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, tem que ocupar uma cadeira no Senado Federal. Então a gente tem que preencher todas essas cadeiras. E por quê? Porque política se faz através de convencimento e convencimento se faz através de representação dentro dessas casas legislativas e dentro dos executivos. Tudo isso, para a gente mudar, precisa ter legislativo, precisa ter executivo. Por exemplo, hoje, o cara que quiser ser governador do estado, ele tem que aceitar que ele vai ser impopular em algumas situações, principalmente para conseguir enxugar as contas e cumprir a lei de responsabilidade fiscal para poder fazer a folha pessoal entrar dentro do que se exige. Hoje está completamente descontrolado e sucessivamente a Fátima ela vem extrapolando isso e o presidente da Assembleia que pautaria qualquer coisa no sentido de impeachment, ele é alinhado com a Fátima, isso aí por razão de liberação de emendas e cargos, etc. Um jogo, enfim, que acontece desde quando política existe. Então, enquanto a gente não tiver uma ocupação de uma presidência da Assembleia, enquanto a gente não tiver no governo do Estado, enquanto a gente não tiver pelo menos 1/3 da Assembleia Legislativa, é impossível pensar em qualquer tipo de mudança. Porque eu sou sincero, se hoje, por exemplo, eu virasse um deputado estadual, eu conseguiria mudar isso? Não conseguiria. O máximo que eu faria é fazer raiva a Fátima, fazer raiva ao presidente da Assembleia, mostrar para as pessoas o que acontece no Estado, judicializar o que puder judicializar, fiscalizar o que puder fiscalizar, mas no final do dia, para mudar os problemas reais, como isso aí, da gente conseguir colocar as contas no lugar, ter investimento para fazer, por exemplo, ferrovias. Pô, se eu quiser ir eu tava falando aqui quando eu cheguei, é mais fácil e mais rápido eu sair de Natal para Recife do que eu ir de Natal para Mossoró. E assim, o ferrovias no Brasil não é novidade, isso é coisa de 2 séculos atrás. E por que a gente fez isso? Para cumprir lobby para quem queria vender caminhão aqui. Então, eu acho que tem muita coisa que dá pra gente investir. A CBTU, lá em Natal, tava com uma promessa aí só de campanha, quando a Natália Bonavides, que é a deputada federal do PT, que foi candidata a prefeita, ela colocou 8 milhões de emenda para a CBTU para fazer reformas de algumas estações e trazer mais mobilidade para a cidade. Só que aconteceu, desses 8 milhões, eu fiz uma fiscalização recente, dos 8 milhões que apareceram na campanha, eles simplesmente já sumiram. E por que sumiu? Porque a campanha não deu certo. Se não houvesse campanha, não teria esses 8 milhões para fazer essa obra. E mesmo tendo os 8 milhões para fazer a obra durante a campanha, para poder anunciar e aparecer bonitinha na foto, aparecer bonitinha no programa eleitoral e parecer bem para a população durante os debates, mesmo esses 8 milhões tendo aparecido, eles sumiram agora porque ela não ganhou. E para onde foi esses 8 milhões? Eu fiz a pergunta para a Natália Bonavides, inclusive já judicializou para saber qual o cronograma das obras, ele simplesmente sumiu. Então, no fundo, a vontade política ela só existe vinda de um interesse que vai beneficiar o candidato ou já empossado, sei lá, em qualquer cargo que seja, para ter reeleição ou para perpetuar o grupo dele no poder. Porque se verdadeiramente esses 8 milhões da Natália Bonavides ela realmente tivesse, pô, eu quero aqui ajudar a população, vou trazer mais mobilidade para a cidade. Quem seria mais interessado a fazer aquela emenda ser executada? A própria autora. Se eu tenho 8 milhões para executar uma obra, eu mesmo faço questão de fiscalizar isso aqui para ser entregue. Mas é absurdo você pensar que a emenda é dela e eu que estou fiscalizando que a emenda dela seja paga para finalizar aquela obra. Eu acho que esse tipo de atuação que eu venho fazendo tá trazendo esse despertar da galera. Porque, para mim, não importa se a emenda foi da Natália Bonavides, eu quero que ele seja entregue. Porque a emenda da Natália Bonavides, no final do dia, também não saiu do bolso dela, saiu do bolso da população. Todos os deputados federais têm algo em torno de 40 milhões de emendas por ano, fora a emenda de bancária, que deve chegar aí, quando o Estado do Rio Grande do Norte divide entre os parlamentares, deve chegar aí entre 50 e 55 milhões, eu acho, de emenda para cada deputado federal. E para onde vai essa emenda? Via de regra, não vou citar nomes para não tomar processo, mas via de regra, as emendas servem para fazer financiamento das próximas campanhas. O cara empenha uma emenda em algum lugar e aquela emenda vota em porcentagem, 10%, 20%, 30%, não sei, vai dar a ousadia de cada um. E isso tá tão habituado que eles ficam se elegendo assim, é muito engraçado, isso aqui é outra coisa muito engraçada. Tem aquelas figuras políticas que todo mundo sabe que o cara gasta X na eleição, menos o Ministério Público Eleitoral. Todo mundo sabe que fulano de tal, deputado federal, gasta 10 milhões por fora numa campanha, mas o Ministério Público Eleitoral não sabe. E por que não sabe? Porque eu percebi aqui, olhando de dentro, que até parte do Poder Judiciário também é corrupto. Poder Judiciário, políticos e empresas
aqueles que gostam de servir o sistema, eles andam tudo em conjunto. Então, um vai livrando o outro e um vai alimentando o outro com dinheiro. E esse ciclo é vicioso. Então, a gente só muda todo esse contexto se primeiro a gente tiver as pessoas certas nessas casas legislativas e no Poder Executivo, se a gente tiver pessoas verdadeiramente que estão fazendo direito agora, por exemplo, querem fazer concurso para juiz, que se engajem realmente, ter o espírito público, aquilo que eu falei, que não é para você fazer dinheiro, mas para você fazer justiça, você realmente entrar com o espírito público ali de justiça, que, vou fazer um trabalho aqui que verdadeiramente vai beneficiar as pessoas. Tem que aparecer esses juízes, tem que aparecer esses políticos e tem que aparecer os empresários sérios que não estão querendo lucrar, utilizar do capitalismo para ficar ferrando a população que, aqui no Brasil, o mais pobre, ele paga mais imposto proporcionalmente. Então, enquanto a gente não fazer todo esse processo, que é um processo, ao meu ver, revolucionário, de mudar tudo isso, e aí vai ter anos para que isso mude, eu acho que mudar de verdade, se não tiver isso, não tem como. A gente vai ficar enxugando gelo, vai ficar mostrando obviedades por muitas vezes, vai ficar mostrando inconformidades, mas se a gente não tiver, não precisa nem de maioria, porque eles são muito fracos, eles só ligam em dinheiro. Então, não precisa nem ter maioria. Se a gente tiver um terço, a gente já faz muito estrago. Porque se eu sozinho já faço, imagina, sei lá, 15 comigo. Numa Câmara Municipal, se tivesse eu mais 4 dentro dos 29, era um estrago absurdo. Se tivesse na Assembleia Legislativa pelo menos 5 deputados estaduais, era um estrago absurdo. Na Câmara Federal, 10 deputados federais, 15 deputados federais dos 513, era um estrago absurdo. No Senado, tivesse 2 senadores, a gente vai demorar, a gente vai sofrer muito até chegar lá. Porque é um trabalho muito injusto também. Eu costumo falar isso e às vezes até é saturante. Porque você faz a coisa certa, você, por muitas vezes, sacrifica muito além do seu trabalho para poder provar para as pessoas, mostrar que, vale a pena acreditar na política ainda. E o resultado, se você for olhar de maneira prática, os caras que fazem o errado, eles têm muito mais resultado que você. Porque eles não trabalham o tanto que você trabalha, eles não se esforçam tanto que você se esforça, eles não estudam tanto que você estuda, eles não abrem mão financeiramente do tanto que você abre mão, e eles conseguem ainda nas urnas ter os melhores resultados. E por quê? Porque a gente vive um ciclo vicioso de uma democracia muito relativa, onde o político ele não precisa necessariamente representar uma parcela da população. Ele precisa ter muito dinheiro para comprar votos. Enquanto aqueles que querem realmente representar a população, que são um cara como eu, tem que fazer todo um caminho mais difícil, injusto, para conseguir chegar lá. E chegando lá, aí é outro sacrifício, que é você se manter lá. E se manter lá como? Com dinheiro? Não. Se manter lá fazendo boas relações sem deixar o sistema derrubar você. Então hoje eu sofro esse dilema. Eu tenho tanta percepção de que, eu tenho que trabalhar muito, ao mesmo tempo que o meu trabalho incomoda a minha classe e eu tenho que me dar bem também com a minha classe. Então é uma confusão generalizada assim, mas a gente tem que saber administrar para não ser engolido. Eu acredito que, como você falou, do seu objetivo de criar outros Faustinos, conforme você vai elegendo mais pessoas alinhadas a você, mais poder você vai ter para nessa relação boa com os outros, que não têm a mesma ideia que você, o mesmo planejamento que você, de a sua vontade de prevalecer, não é isso? Mas como você vê esse planejamento de conseguir chegar nesse estágio, de conseguir, no Nordeste ainda, em Natal, você hoje encabeçando isso, de ter novos Faustinos com essas dificuldades de enfrentar compra de voto, enfrentar... Às vezes a pessoa não vai ter condição de fazer um trabalho como você já fazia, tipo, disposição ou até coragem mesmo. A gente viu que depois vai estar nesse assunto que você foi ameaçado de novo, que eu vi você de colete, sobre a questão das carteirinhas, do transporte público, mas a gente vai chegar nesse assunto. Mas como você planeja isso? Como você vê isso, médio e longo prazo, funcionando? Você já tem um planejamento? As pessoas têm muito medo, né? Elas acham muito difícil também. Mas uma coisa só é muito difícil e impossível até alguém fazer. Então eu me vejo desbravando. Eu acho que eu sou o cara que tem um mato lá e eu tô tirando o mato. E tem uma coisa que é muito fundamental, que é consciência e sentimento contamina. Então a partir do momento que eu consigo ser exemplo, outras pessoas vão ver que, é possível. Porque o que muitos escutam, eu escutei muito na campanha, que é parte das pessoas que votaram em mim, ainda assim desconfiava. Tipo, você tá falando isso agora porque você é candidato. Quando você não for candidato, quando você ganhar, você não vai ser mais assim, não. E eu dobrei a aposta. Eu ganhei e tô trabalhando muito mais do que eu falei que trabalharia. E não só isso, abdicando de tudo que eu posso. Então hoje eu sacrifico o meu próprio salário. Eu já dou o aumento do meu salário, mas eu sacrifico o meu próprio salário, por exemplo. Toda a folha que sai do meu gabinete de ofício é do meu bolso, a água é do meu bolso, copo descartável, tudo é do meu bolso. E tudo isso
pode sair de verba da Câmara e todo mundo usa. É uma verba que é para todo mundo usar. Mas por que eu não uso? E as pessoas brigam comigo às vezes. Tem a galera que fala, pô, você tem que usar. Por que eu não uso? Porque eu falei que eu não iria usar. E eu tô mostrando para a população que é possível ser político e você cumprir palavra. E para além disso, é possível querer entrar nesse jogo não para fazer dinheiro. Se eu faço a demonstração ao contrário da percepção que a população tem de que políticos só entram para fazer dinheiro, a partir desse momento eu consigo trazer um convencimento para ela através do exemplo. É que o velho verbo mover, exemplo rum. Palavras movem, mas só o exemplo arrasta. Então, a população está começando a identificar em mim que, pô, esse jovem aqui ele é diferente. Ele falou que ia fazer isso, ele está cumprindo. Pô, o cara doou aumento de salário. Pô, o cara não usa verba de gabinete para alugar carro, não usa verba de gabinete para gasolina, tira tudo do bolso dele. É o mandato mais econômico. E ainda assim, sendo mais econômico, consegue ser muito atuante, consegue fazer fiscalização, consegue fazer seu trabalho legislativo, consegue... Hoje a Câmara Municipal, sem sombra de dúvida, é mais relevante que a Assembleia Legislativa. E isso em razão do trabalho, não só meu, mas essa nova leva que chegou na Câmara agora é uma galera que está mais engajada em trabalhar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu trouxe esse protagonismo. E por quê? Justamente pela razão do trabalho. Antes era muito comodismo você ser um vereador. Ser um vereador era basicamente o seguinte: em algumas instâncias ainda acaba sendo, para quem faz isso. Mas é você sentar no gabinete com ar-condicionado, ficar atendendo algumas pessoas, ficar fazendo fura-fila de exame, ficar distribuindo cesta básica, ficar distribuindo dinheiro e, vez ou outra, ficar apoiando algum tipo de festa em comunidade. É isso, o seu trabalho de vereador hoje. Eu vim com uma proposta diferente. Galera, primeiro ato meu, quando eu entrei no gabinete, uma placa na frente do meu gabinete: não me peça dinheiro. Ponto. Qual a minha atuação? Fiscalização, olhar os contratos públicos, fiscalizar o prefeito, ir na UBS, levar... Essa semana eu levei um eleitor meu na UBS porque ele foi a primeira vez com a filhinha dele pequena de 5 meses e não tinha enfermeira para atender ele. Ele me repassou isso através das redes dos meus canais de denúncia. Eu fui junto com ele na UBS fazer ele ser atendido. Então eu estou mostrando um lado diferente de ser vereador. E esse lado diferente é aquele que eu falei lá no início. O lado que eu nunca vi ninguém representar. Então a partir do momento que a população tem essa percepção de que, pô, tem um jovem aqui na cidade que está fazendo um trabalho que eu nunca imaginei que aconteceria aqui na cidade, pô, esse jovem começa a ganhar meu respeito. É um dado que eu falo muito para as pessoas quando vão falar em termos eleitorais. Eu gosto muito dos números. Em 2022, mais de 500 mil pessoas não votaram para deputado federal. 500 mil pessoas. Pegaram todos os candidatos e falaram: nenhum me representa. Entre abstenções, nulos e brancos. Nessa eleição agora para prefeito, no segundo turno, que só poderia ter 2 opções, mais de 150 mil pessoas não votaram em nenhum. Ou seja, o prefeito ganhou com 170 e poucos mil votos. Quase a votação do ganhador foi a eleição daqueles cidadãos que olharam assim e falaram: nenhum me representa. Quem são essas pessoas? Essa é a pergunta que eu me faço. Por quê? Porque eu já fui esse cara. Eu era o cara que não tinha votado na minha vida. Eu votei a primeira vez ano passado em mim mesmo. Então, para mim, o despertar de tudo isso vem a partir do momento que eu consigo convencer essas pessoas. Se eu convenço de 550 mil pessoas, se eu convenço 1/3 delas, se eu convenço 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, já é muita gente. E as pessoas, elas são pessoas extremamente pragmáticas e céticas. Elas vão olhar o que você verdadeiramente é. É aquela pessoa que ela não vai confiar em você porque você disse que é um pastor. Ela vai confiar em você se você fizer boas ações. Se você fizer boas ações, independentemente de você ser pastor, ela vai confiar em você. São pessoas que querem ver o exemplo. Essa atuação que eu venho fazendo é sobre resgatar o sentimento dessas pessoas. Porque eu já fui esse cara. Então acho que minha atuação é muito mais de alguém revoltado que entrou na política para trazer esse despertar do que necessariamente ir galgando posições que me levem a um dia, sei lá, ser um governador e ganhar dinheiro com isso. Eu sou muito mais hoje de despertar outras pessoas parecidas comigo, que formem comigo um clã e a gente chegue lá, do que necessariamente eu fazer esse caminho sozinho, porque é impossível. Hoje, como você colocou, eu enfrento o que eu enfrento e eu não tenho medo das ameaças porque eu sei que é um caminho necessário. Nesse instante é o caminho necessário. Eu sou solteiro, sou jovem, não tenho filhos, então é o caminho certo e é o momento correto de eu estar fazendo isso, de estar tomando riscos. Pode ser que daqui a 10 anos não vai ser mais eu, porque eu vou estar casado, vou ter filhos, minha percepção talvez mude de exposição. E aí eu preciso de outros caras que sejam jovens, que sejam assim como eu, que tenham garra, que vão precisar que ajudem nesse trabalho de tocar a política no Rio Grande do Norte. Porque, de novo, o exemplo já existe, é possível, e o que a gente precisa
também está à nossa frente. É a gente saber encontrar essas pessoas e saber convencer essas pessoas. É basicamente isso. Tá. Agora uma pergunta um pouco mais polêmica que sim, você falou de dinheiro público, de economizar, porém algumas pessoas criticam porque você usou o fundo na eleição. Sendo que também existe o dado que o valor que você recebeu, e aí alguns até falam que você não fiscaliza por conta disso, mesmo fiscalizando, mas você acabou economizando muito mais que isso. Hoje você é o mais econômico, não é isso? Isso. No vereador. Como é que você acha sobre essa opinião da mudança de direção do MBL em relação a isso? E se, pelo menos no seu caso, acabou sendo um investimento, porque você pegou um valor, conseguiu ser eleito e não só devolveu, como tem uma projeção ainda maior de repor esse valor que foi usado. Você acredita que seria um investimento também? A gente pode ver o fundão como um investimento no futuro? Bom, uma coisa legal sobre mim em relação ao fundão é que eu utilizei esse peso na consciência porque eu nunca tinha falado mal do fundão. Quando você leva em perspectiva vereadores que estão gastando, o limite legal em Natal, salvo engano, é algo em torno de 500 mil, 300 mil reais, algo em torno disso aí. Tem gente que gasta 1 milhão por fora. Isso é aberto para todo mundo. Todo mundo sabe, mas de novo, o Ministério Público Eleitoral não sabe. Vereador que gasta 1 milhão por fora, competir comigo, que por exemplo, eu levantei, acho que eu levantei 19 mil de doação, acho que é algo em torno disso. Como é que com 19 mil de doação, eu vou competir com um cara que gasta 1 milhão só por fora o que ele gasta por dentro? Não tem como. E eu não falo nem em compra de voto. Você vai comprar voto? Não vou comprar voto. É estrutura. A minha estrutura na eleição foi mínima. Eu tinha 7 pessoas na minha equipe. 8 pessoas na minha equipe. Meu escritório começou sendo a minha sala. Eu só consegui migrar para o escritório porque eu estava indo resolver uma questão com um escritório de contabilidade. Aí eu estava num saguão esperando o contador, quando um cara me abordou, era um médico, do lado tinha um hospital, e eu gosto do teu trabalho, faxina e tal, não sei o que, como é que tá a sua situação? Eu expliquei a situação drástica que estava para a campanha, e ele me deu uma força, fazendo doação em dinheiro para a gente conseguir alugar um escritório, e a partir daí, faltando 35 dias para terminar a campanha, que eu vim ter um escritório. Então, não tive campanha de rua, não tive equipe distribuindo santinho em rua, enfim, não tive nada disso. Os bandeiras que a gente fazia era eu mais 8 pessoas, que era a galera que estava junto com a minha equipe. Com toda essa limitação, eu consegui fazer 5.195 votos, que foi uma votação que nenhum deputado federal hoje, que já foi vereador, conseguiu fazer de primeira. E por que eu consegui fazer essa votação? Porque sim, eu tenho um apelo popular, tem pessoas que realmente olham para mim acreditando no que eu faço e se sentem representadas. Mas até as pessoas que acreditam em mim, boa parte não sabiam que eu era candidato. E como é que elas conseguem saber que eu sou candidato? Bandeiras na rua, wind banner na rua, santinho rodando na rua, impulsionamento, que eu também não tive dinheiro para gastar com impulsionamento. Então tudo isso, no final do dia, ele conta muito. Teve muita pessoa que me abordou depois da eleição e falou: poxa, eu não sabia que tu era candidato, senão eu tinha votado em você. Então a exposição ela é necessária para ter dinheiro. Não tem como fazer campanha sem dinheiro. São raríssimas exceções. 2018 foi uma coisa excepcional. Era todo mundo muito engajado em política. Hoje as pessoas estão, mais uma vez, desacreditadas. E ainda vem a questão moral. Vamos lá, vamos falar de moralidade. Eu peguei 50 mil do fundão. 30 mil, a galera fica até brincando que 30 mil foi o prefeito que mandou para minha campanha. Porque, eu não sei se as pessoas não sabem, né? Mas vereador não recebe, via de regra, fundo eleitoral direto pro vereador. Vem para a campanha majoritária e é distribuído. Então, o dinheiro que veio para mim veio igualmente para os outros vereadores. Não foi 30 mil, foi 25. Só para esclarecer a população aqui que a esquerda tenta colocar isso para mim, dizendo que eu sou base do prefeito, porque na eleição ele colocou esses 25 mil na minha campanha. Inclusive, no primeiro turno, eu desafio qualquer pessoa a pegar um vídeo mostrando que eu pedi voto pro prefeito. Se eu realmente fosse da base dele, que ele tivesse pagado esses 25 mil para que eu ajudasse, eu acho que um mínimo seria eu pedir voto para ele no primeiro turno, né? Eu pedi no segundo turno, coloquei pro meu público um voto útil contra o Partido dos Trabalhadores, justamente para não me comprometer caso o prefeito faça alguma cagada não cair na minha conta. Pois bem, dito isso, esses 50 mil, como você bem colocou, só de abrir mão do aumento de salário e fazer isso voltar para a população, porque eu compro cesta básica, enfim, eu faço algum tipo de ação, só de doação do aumento de salário foram 35 mil reais. Economizado do mandato, 147 mil reais. Então, só nesse limbo aqui, é quase 200 mil reais economizado, ou seja, quase 4 vezes mais do que eu peguei de fundão. E mais uma vez, na campanha, toda a prestação de conta foi aceita pelo TCE.
nada faltando, nada sobrando e nenhum tipo de recomendação para qualquer devolutiva de dinheiro que seja. Ou seja, a gente respeitou o dinheiro público, gastou como deveria gastar na campanha, sem fazer nenhum tipo de desvio, como acontece por várias vezes com outros candidatos. Eu vou dizer que o fundo eleitoral ele é utilizado único e exclusivamente para fazer campanha? Não. Tem muita gente que pega o fundo eleitoral, desvia dinheiro e isso acontece. Da mesma forma que tem muita gente que recebe Bolsa Família e joga no jogo do tigrinho. Assim como muita gente comete vários ilícitos com coisas que são lícitas. Mas não é por isso que a gente vai pegar um mau exemplo e tornar como regra. Agora, se fosse para escolher, vamos ter fundão ou não? Fosse para todo mundo não ter, se fosse para mim não competir com um cara que tem R$1 milhão, por exemplo, a galera do PT, por dentro, gastou, acho que o vereador que foi bem votado lá teve 270 mil por dentro. Por que ele conseguiu ter esse valor? Porque o PT tem mais dinheiro do fundão, então, consequentemente, ele vai conseguir ter mais valor do que eu. Então, entre ele ter mais valor e eu ter quase nada, beleza, então vamos ter fundão. Mas se for para ninguém ter nada de dinheiro público, eu também aceito e vamos para a instituição privada. Só o que teve com instituição privada aqui no Brasil. Teve os casos que a gente teve da Odebrecht, de todas essas empresas que estavam financiando o Partido dos Trabalhadores para ter contrato e fazer caixa 2. Então é uma linha muito tênue da gente discutir. Agora o ponto é, o candidato usou, prestou contas, está tudo ok? Ok. O candidato, ele no mandato, ele está respeitando o dinheiro público? Ok, eu acho que é isso. A partir do momento que eu usei, respeitei o dinheiro público e agora eu mais que quadrupliquei o que eu utilizei, no caso eu estou devolvendo, para mim não existe nem discussão em torno disso. E quem me acompanha e vê o meu trabalho que eu estou fazendo, fala até que eu deveria ter usado mais. Então, eu acho que é um assunto de fato dado, assim, eu não me constrange de nenhuma forma falar disso. Então, o mais difícil na sua campanha, então, foi isso, tipo, ter menos recursos e, tipo, tentar fazer com que voluntários te ajudassem. Esse foi mais difícil ou teve alguma coisa que foi mais difícil ainda que você... Esse é o mais difícil porque eu não tinha penetração com nenhum tipo de classe na cidade. E vereador é muito sobre base eleitoral. Então, os vereadores conseguem quantificar os seus votos antes da eleição, porque eles têm muitas bases. Eu não tinha isso. Eu tinha pessoas que se identificavam com a minha luta. Mas quem são essas pessoas? São só meus seguidores do Instagram? O meu número X de seguidores vai ser meu número X de votos? Não. Existem muitas nuances nisso. Então, o que eu posso fazer é tentar chegar no máximo de pessoas e desse máximo de pessoas ver quem vai cair na urna. E nesse sentido, faltou verba, porque tem que ter equipe de rua, tem que ter dinheiro para gastar no impulsionamento, para chegar nas pessoas. E você conseguir fazer uma campanha digna. Na minha campanha inteira, eu só fiz uma carreata porque foi o que deu para fazer. Fiz um jingle muito improvisado, a gente gastou, sei lá, R$450 no jingle. Então tudo foi muito caseiro, assim, digamos dizer, na minha campanha. E deu certo porque a gente tem representação. E a gente conseguiu também provar uma tese, porque em 2022 o MBL não utilizou o fundão, tinha 3 candidatos a estadual, um entrou só. E agora, como usando o fundão, candidatos em vários locais do Brasil, e a gente conseguiu eleger muito mais. Então, ficou provado que faz diferença você utilizar e você não utilizar. E mais uma vez, no Nordeste não existe a cultura de doação. Eu falo para vocês, eu sou o maior perfil da cidade de política e eu consegui R$19 mil de doação. Isso para você que, tá lá ralando, é muito dinheiro. Você que ganha um salário mínimo, tá lá ralando tudo, parece muito dinheiro. Você pode resolver, sei lá, sua vida com R$19 mil. Mas para uma campanha, no contexto que o quanto é gasto, não é muito dinheiro, vá por mim. Eu falo isso, não é querendo achar que, R$19 mil não é dinheiro. Não dá para fazer uma campanha. Não dá para pagar as pessoas, não dá para ter material na rua, não dá para fazer impulsionamento, não dá, é pouco. E para deputado federal, então, que você tem que rodar o estado, você tem que aparecer muito, você tem que ter campanha em vários locais estratégicos do estado, em cidades polos, é muita estrutura. E se a gente não tem os valores minimamente decentes para você entrar nesse jogo, não dá, é competir de maneira desigual. Porque, mais uma vez, não é que aquele cara, aquele político que vai gastar R$1 milhão, ele tem representação da população e ele vai aparecer para aquelas pessoas que querem votar nele. Não, ele vai utilizar aquela grana para comprar os votos dele e comprando os votos dele, ele vai minimamente ali pegando cada votinho seu que poderia aparecer de repente de maneira espontânea. Porque se eu tenho um cara que gosta muito do meu trabalho, sei lá, e os pais dele vendem via de regra o voto dele, ele tenta convencer os pais dele, e chega um cara com R$500 para cada, você acha que o cara vai votar em quem? Vai votar vai ganhar milzão lá o casal. Então, esse cara que gosta de mim e tenta virar voto, ele também se prejudica, ele também sente a frustração que eu sinto.
que é ele tentando convencer os amigos e os familiares a fazer a coisa certa de votar com propósito e se deparando, na verdade, com o que eu me deparo, que é competir com uma força que é maior do que qualquer coisa, que é, ganhar as pessoas na ganância, ganhar as pessoas no dinheiro. E aí, essas pessoas, então, no caso, que votaram em você, tipo, você sente que elas acompanham bem o seu trabalho? Por exemplo, eu vi que a SEI, você abriu uma SEI depois de mais de 20 anos, se eu não me engano, em Natal, contra o MLB, que é o grupo que invade, enfim. Como você vê isso de as pessoas acompanham o seu trabalho e como também ficou essa relação da aprovação da SEI? Como que tá em que pé, como que vai ser daqui para frente também? Bom, a SEI foi um divisor de águas, porque fazia muito tempo que não tinha, foi coletado assinaturas históricas naquele momento, e para um problema real da cidade. E mais uma vez, a gente abordando coisas que são reais, que interferem diretamente na vida das pessoas. Começaram falando que era ilegítimo, entraram na justiça, perderam. Depois falaram que... E é muito engraçado porque, só para dar um contexto, em nenhum momento, na Comissão Especial de Inquérito, eu já apontei quem eram os invasores. A gente fez um trabalho completamente técnico, e o que exige minimamente assim para um judiciário, que é o seguinte: a gente ouviu as autoridades da cidade. As autoridades da cidade já identificaram qual era o movimento, que era o MLB. Depois a gente ouviu a vítima consolidada no presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte e também identificou que era o MLB. Então não foi eu que falei, é o MLB. Eu trouxe o problema daquilo que a gente tinha presenciado e estavam presenciando na cidade, que são as invasões. A partir do momento que a gente identificou que é o MLB, eles começaram uma campanha de difamação contra mim, para tentar descredibilizar. Mas a gente vive no século XXI, ano 2025, onde, da mesma forma que você cria uma fake news nas redes, a partir do momento que eu também tenho redes, eu posso desmentir a sua fake news. Então começaram a falar que eu estava sendo investigado na operação Overclaim, de desvio de dinheiro. Não sei de onde tiraram isso. Para além disso, foram lá na frente da Câmara Municipal me ameaçar. Uma das integrantes chegou a falar até que era tudo 2 e que ia me dar um tiro na cara na próxima. E eu acabei sendo alvo de diversos ataques do pessoal para tentar descredibilizar. Mas em nenhum momento revidei de igual modo em tentar descredibilizar eles com alguma injúria ou difamação. Apenas conduzir os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. E o que a gente começou a identificar? Que realmente existia ali uma sistemática daquele movimento específico MLB que foi identificado pelas autoridades, deles utilizarem das pessoas mais vulneráveis, os mais pobres, como massa de manobra para fins eleitorais. Todos os integrantes que foram ouvidos participaram de eleições, todos cometendo inclusive crimes eleitorais, que nas eleições, se você possui um CNPJ, você não pode apoiar diretamente nenhum candidato, ainda que seja em doação estimável. E eles fizeram doação estimável para os candidatos do MLB. Mas, para além disso, mostrando que existia um cunho eleitoral em detrimento da perpetuação da pobreza daquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, a gente identificou que o governo do estado, que é muito alinhado com esse movimento e com aquelas figuras que são militantes do movimento, financiou uma pré-candidata porque ela estava no período de pré-campanha. No ano de eleição, para ela ir fazer lobby em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, pagou passagens aéreas. Isso em torno de quase R$20 mil. Então a gente começou a perceber que existe uma integração do Partido dos Trabalhadores, porque é fato do Partido dos Trabalhadores, e consequentemente a gente foi descobrindo outras coisas, como o gabinete de um vereador também lá de Natal era interligado com essas invasões, como o gabinete da Natália Bonavides, que é deputada federal, também estava interligado com seu assessor jurídico fazendo defesa para esse movimento. Inclusive, depois que a gente conseguiu expor que o assessor dela fazia defesa em um dos processos para o MLB, ele foi exonerado na semana seguinte, muito curiosamente. Então a gente começou a identificar que realmente, peraí pessoal, tá existindo uma invasão na cidade de maneira organizada, gerando todos os transtornos, tanto para o poder público, que eles invadem público e privado, prejudicando financeiramente os supermercados, que é o setor produtivo da cidade. E aí tem um estudo da FEComércio, uma instituição muito respeitada em todo o Brasil, mostrando que o prejuízo entre 2022 e 2024 foi de R$3 milhões nessas invasões. Então, estava havendo toda essa oneração do setor privado, setor produtivo da cidade, além dos prédios públicos tá sendo completamente sucateados com essas invasões. E tudo isso perpetrado por esses movimentos que tinham o apoio e o aparato de estrutura por parte dessas figuras que são parlamentares e estão ligados diretamente ao Partido dos Trabalhadores. São parlamentares filiados ao Partido dos Trabalhadores. Então, quando a gente identificou isso, a gente utilizou
para fazer as oitivas, fizemos todas as perguntas possíveis, eles entraram nas maiores contradições possíveis, e no relatório final a gente fez vários apontamentos. Um deles foi indiciar por crime de invasão todos que foram ouvidos do MLB, e a gente também pediu um apuramento de improbidade administrativa por parte da Natália Bonavides ao Ministério Público Federal, por razão de ela utilizar da estrutura do gabinete para um serviço que não tem nada a ver com o mandato. Então, a gente fez um trabalho realmente técnico, teve muito elogio do setor produtivo, muito elogio também da população, principalmente daqueles que estavam já ansiando que tivesse algum tipo de resposta para isso que acontecia na cidade, porque eles basicamente na cidade fazem o que querem. Teve recentemente também lá, eles fizeram uma marcha, dessa vez foi o MST. Os caras estavam dando com foice na rua, batendo em motoqueiro, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o ir das pessoas, e nada aconteceu. Ou seja, nem a polícia teve autoridade, isso por razão da Fátima não deixar, que é a governadora, para colocar essa cambada para correr. E por muitas vezes o que falta é isso. Às vezes o pessoal critica muito a população, e de certa forma com razão, porque elas colocaram a Fátima no poder e ela realmente ganhou em primeiro turno. Mas também eu vejo uma situação nisso que é, beleza, a Fátima ganhou porque não tem o outro lado. A Fátima ganhou porque do outro lado não tem uma referência. Então hoje o meu trabalho é do outro lado ser uma referência, para que não seja um jogo de fato dado. Porque a partir do momento que a Fátima é o elo mais forte de uma eleição, consequentemente pode ser que ela vença, independentemente se ela faz uma boa administração ou uma má administração. O que vai contar para ela é o nível de estrutura e o nível de pessoas que estão com ela. Então se naquele momento ela conseguiu ter uma estrutura que a maioria estivesse com ela, lamentar e beleza, a gente vai baixar a cabeça? A gente vai entregar o Estado? Não, a gente tem que levantar a cabeça, pensar e falar, pô, a gente tem que tirar ela do poder. E hoje a minha atuação é sobre tirar o Partido dos Trabalhadores do estado do Rio Grande do Norte. E se for preciso isso, ser ameaçado, abrir mão por muitas vezes da minha privacidade, eu vou fazer sem sombra de dúvida, porque não tenha dúvida nenhuma, você que me acompanha, eu já falei isso em outro lugar, se eu fosse governador do estado e o MST estivesse fazendo uma marcha, atrapalhando o trânsito, batendo em motoqueira, dando com foice na mão, era bala de borracha, porrada e bomba em todo mundo. E sem muito lero-lero. Justiça viesse pra cima, justiça, fica na tua aí que aqui eu resolvo. Então, o que falta às vezes é um maluco mesmo, entrar na política e fazer o que tem que ser feito, porque a maioria das pessoas só entra pra colocar dinheiro no bolso. Essa é a verdade. Agora, eu quero perguntar uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. No Nordeste, existe muito essa questão de seca, o Brasil inteiro sabe disso, e parece que mesmo depois desses anos todos, desde a colonização, nunca foi resolvido. E aí a gente viu que você está encabeçando um novo projeto, que é Leve Poços, não é isso? E como que está o andamento disso? Qual foi a cidade? Por que iniciou por lá? Qual o objetivo de vocês no final desse projeto? Nós resolvemos fazer esse projeto tanto na perspectiva de levar água, quanto na perspectiva de levar dignidade para as pessoas. A gente escolheu uma comunidade muito específica, porque lá a fonte de renda de todos da comunidade é o Bolsa Família. E a gente sabe que parte da limitação do Nordeste é justamente viver nessa prisão de achar que o Bolsa Família é o que vai... Você precisa viver fadado a que o Bolsa Família é o máximo que você pode chegar na sua vida. E não é verdade isso. Então, o Leve Poços, ele é um programa que a gente não vai apenas cavar um poço para ter água ali. A gente vai criar, com aquele poço, toda uma cultura de agricultura e fazer a turma trabalhar para que a gente consiga produzir e vender aquela produção. E a partir do momento que a gente consegue fazer essas pessoas produzirem e elas ganharem dinheiro, elas vão começar a entrar na perspectiva de que, pô, eu não preciso de R$400 por mês. Olha só, eu produzindo estou ganhando R$1.500, R$2.000. E R$1.500, R$2.000 no contexto do Nordeste, aqui eu estou utilizando números que a gente realmente acha que consegue entregar já nos primeiros meses para essas pessoas, é real. Então a gente está fazendo um trabalho para fazer o oposto do que a esquerda faz. A esquerda faz o seguinte, ó, você é um pobre coitado, pega aqui R$400 por mês, vive da tua miséria aí, eu vou ficar te enrolando para você se perpetuar nessa miséria que eu te dou. A gente tá dando um outro caminho, a gente tá falando, ó, sai desse mundo de miséria, vem para esse outro mundo aqui, que a gente vai te ensinar a produzir, você vai ganhar mais dinheiro, você vai conseguir dar mais oportunidade para os seus filhos e você vai conseguir viver dignamente. E o que é viver dignamente? Eu consegui comprar pão todo dia. Eu consegui ir no supermercado comprar carne e frango. Eu não comer só... Sabe o que é quitute? Sim. Eu não comer... Tem gente que não deve saber o que é quitute. Não, já ouvi. Só se você não sabe o que é quitute, você tá vivendo errado. É comer só quitute. Você comer só salsicha. O mundo é diferente. Isso são coisas básicas. Pô, comer frango e carne é algo básico. Todo mundo deveria comer. Mas R$400, viemos e convenhamos. R$400 hoje não é uma feira de 15 dias numa cidade grande. Então, a gente está trazendo essa perspectiva. A turma, para ser sincero,
Parte da comunidade acredita que a gente vai conseguir, parte não acredita. Então existe um drama no nosso projeto. Mas, como eu falei no início, essas coisas grandes, quando a gente ousa fazer, é justamente onde a gente se diferencia de todos os nossos adversários, porque eles sempre vão fazer o que é mais fácil. Eles sempre vão fazer o que dá o retorno de maneira mais fácil, o que gasta menos, o que tem menos esforço, e nunca vão lidar com os problemas realmente estruturais. Essa comunidade, ela não é apenas uma comunidade. Ela vai ser um modelo, pode anotar, vai ser um modelo para o Nordeste de como é possível pegar essa galera que vive hoje de Bolsa Família e conseguir transformar essas pessoas em cidadãos decentes. Decentes no sentido de que elas podem ousar sonhar. Que elas podem sonhar com uma casa própria, que elas podem sonhar em comprar um carro, que elas podem sonhar em comprar uma casa, que os filhos delas podem se formar numa boa faculdade, que eles podem ter acesso à cidade grande e que eles podem viver todo um universo que não precisa ser limitado àquela comunidade com casa de barro ganhando R$400 por mês e só vai ganhar mais se fizer mais filhos. Esse tipo de ousadia que a gente está convidando essa comunidade a fazer. E com muito esforço a gente já conseguiu basicamente finalizar o poço, a gente já encontrou água, foram 150 metros, a própria empresa falou que é uma vazão muito alta, significa que o poço, tudo que poderia dar certo em relação ao que a gente precisa de água deu certo, apesar de ter muitos desencontros durante o caminho, teve muita coisa que deu errado, inclusive essa semana agora, pra gente estar fazendo teste de vazão, ter finalizado toda essa questão do poço ser entregue, a gente não conseguiu por razão de um gerador que quebrou, e como é afastado muito da cidade, para conseguir um gerador, vai ter que ir Natal, enfim, não deu pra gente fazer, mas próxima semana a gente vai conseguir finalizar essa parte e já vai subir a torre. Então nas próximas semanas, possivelmente a gente já vai finalizar todo esse processo. E mais uma vez quando a gente se fala de propósito, né? A gente está fazendo esse trabalho de maneira privada, não tem nada de dinheiro público, é basicamente a gente atuando como agentes políticos que quer resolver os problemas reais do Nordeste. E como a gente age em propósito, por exemplo, a gente conseguiu agora recente um engenheiro agrônomo que vai ajudar a gente de maneira voluntária. Um cara que, inclusive, assim como eu, para você ver que realmente faz sentido essa coisa de você, do que eu tô falando aqui de discurso, de quais pessoas eu tô chegando e quero chegar. É um cara que é apolítico, não gosta de política, mas ele conseguiu enxergar em mim alguém que tá fazendo alguma coisa. E por ele enxergar em mim que eu sou alguém que tá fazendo alguma coisa, ele também se vê na posição de que ele quer também fazer alguma coisa. Só que ele não tem meios de ação para isso. E ele enxerga no meu mandato, na minha atuação e no que a gente faz, um meio de ação. E ele resolveu ajudar a gente nessa empreitada. Então, é um engenheiro agrônomo, ele deu uma perspectiva de cultura para fazer da agricultura de curto, médio e longo prazo, que a gente não tinha tido ainda. Já começou a fazer o desenho, não vou especular muito aqui para também vocês não saberem já tudo que vai ser feito. Mas as coisas, elas movem a partir do momento que você também se mobiliza para fazer algo. Eu acho que essa mobilização que a gente está começando agora vai ser histórica, porque eu tenho certeza que vai ser um retrato e vai ser um exemplo de que é possível utilizar políticas públicas, só que nessa situação aqui a gente está usando nosso capital privado para poder tirar essa galera da miséria. Só que a miséria do Nordeste, ela não é um fruto do acaso, ela não é fruto de incompetência, ela não é uma coisa qualquer, é um método. As pessoas querem deixar o Nordeste carente, querem deixar o Nordeste nessa precariedade, porque são 55 milhões de pessoas no Nordeste que mudam eleições. E essas eleições, via de regra, quando tem polarização ou até mesmo quando é necessário que as esquerdas utilizem no Nordeste, elas sempre viram um jogo. Então é necessário que as pessoas não sejam instruídas, que as pessoas sejam sabotadas para que elas consigam ser enganadas e se perpetuem no poder, se perpetuem na miséria, e necessariamente se perpetuando na miséria, o Partido dos Trabalhadores consegue se perpetuar no poder. Perfeito. Qual é a cidade mesmo que vai ser o poço? É Ipanguaçu, só que é uma comunidade chamada Angélica. Mas lá também já teve uma experiência de poço, não foi no governo Bolsonaro que furou um poço lá? Isso. Em 2022, o Bolsonaro foi lá furar um poço junto com um deputado federal. Só que como era um período de eleição, então eles fizeram aquilo no intuito de tentar apresentar na eleição. E por tentar apresentar na eleição, eles furaram algumas etapas que levaram à desconstrução do poço. E o que foi isso? Eles cavaram um poço muito bom, só que eles não revestiram o poço. E esse revestimento tem um tempo para fazer ele. Mas como eles queriam entregar para a eleição, eles não fizeram. Então o poço ele acabou declinando, acabou chegando água com sal e aquele poço fica impróprio para consumo. Então eles colocaram um dessalinizador lá, mas o dessalinizador precisaria de energia, a energia não estava sendo paga, enfim. Lá hoje tem um poço que custou fortuna, quase de R$1 milhão, foi um pouquinho mais de R$500 mil, e não funciona para nada. E a gente está gastando bem menos
e vai entregar o nosso poço algo muito maior do que apenas água para consumo. A gente vai entregar literalmente um chamado para a liberdade dessas pessoas. Então talvez, como você falou, que algumas pessoas estão descrentes, talvez também seja também por conta disso, porque já tentaram, não deu certo, mas... Ou também por conta da dificuldade. Às vezes a pessoa não tem interesse também de tentar sair daquele costume, enfim. Mas... Exato. E assim, eu não culpo as pessoas, quem não acredita. Realmente, boa parte das pessoas acreditam vendo. E, mais uma vez, se a gente se colocou no jogo para tentar solucionar esses problemas, então a gente tem que mostrar que é possível. Se a gente mostra que é possível, a gente apresenta que deu certo, aí se a pessoa quiser acreditar ou não, aí vai ser muito mais uma questão de, sei lá, a pessoa tá sendo otária só, porque se você tá mostrando, é um fato. Um fato independe de opinião, o fato ele é o fato. Sim. E aí, nesse dia, eu vi o vídeo que você fez lá com um colete, tratando sobre o assunto de possível fraude ou corrupção de carteirinha de estudante. Como que você lida com essa relação? Tanto como que está esse caso, não sei se você pode falar muito sobre isso, mas em relação a ameaças. Como você lida com isso? Você falou que ele não tem medo, que vai continuar fazendo, que, enfim, se fizer uma coisa contigo, só vai aumentar a quantidade de outros faustinos. Como é que você lida com isso? Bom, de certa maneira, exposição, ela é uma defesa também. Porque a partir do momento que as pessoas veem que eu sou o centro da denúncia, se acontecer alguma coisa comigo, obviamente vai ficar muito nítido o que está acontecendo. Que é justamente o levantamento da denúncia. Outra coisa mais uma vez, quando você realmente se coloca de maneira legítima para defender algo, eu sempre vou tentar explicar isso com propósito e com espiritualidade. Sempre vão aparecer pessoas que vão te ajudar de alguma forma durante esse processo. E hoje, graças a Deus, tem muita gente que me ajuda por trás que não aparece nos vídeos, obviamente. Então, eu acabo tendo segurança gratuita, por muitas vezes. Às vezes a polícia me ajuda também, porque a polícia no estado do Rio Grande do Norte são homens honrados, apesar de estar sendo comandado por uma governadora completamente inapta. Então as coisas elas vão sendo conduzidas. E quando eu falo que o máximo que podem tirar é minha vida, e se tiram minha vida eles criam um legado, e com esse legado verdadeiramente vão aparecer outros no meu lugar. E aí só alimenta mais a percepção da população de que as coisas estão erradas e quem aparece vai acabar sendo limado pelo sistema. E a partir do momento que isso fica enraizado na cabeça das pessoas, qualquer outro que apareça verdadeiramente também para fazer a mesma coisa, eles vão ter um crescimento espontâneo. E aí vai ser cíclico. Vai ser o quê? Vai matar todo mundo que vai aparecer? Eu acho que não é por esse caminho. Quando eu falo isso, eu dou essa exposição e eu também me coloco na força de que eu não vou parar, encorajando as pessoas também para não baixar a cabeça. Porque, por exemplo, nessa máfia das carteirinhas, a maioria das pessoas sabe o que acontece. Só que ninguém fala por medo. Então, se eu chego lá, mais uma vez, as coisas são difíceis e impossíveis até alguém fazer. Então, se eu chego lá e faço, isso gera uma certa liberdade para as pessoas e confiança delas fazerem também. Então, a gente já está recebendo inúmeras denúncias. Eu já tenho também inúmeras fotos e alguns documentos que eu vou soltar no momento certo e vou entregar ao Ministério Público. E é difícil até entregar ao Ministério Público porque dizem que o Ministério Público é um pouco... Não vou poupar as palavras aqui, mas... é até difícil denunciar o Ministério Público porque às vezes talvez não aconteça nada. Então, o meu real intuito vai ser, quando tiver tudo montado, além de fazer denúncia para o Ministério Público, eu vou abrir ao público também e vou expor tudo. Vou expor quem tiver do Poder Judiciário envolvido, que tem. Vou expor políticos a nível estadual e a nível municipal também, que está envolvido, recebe dinheiro. E vou expor os donos das empresas que fazem todo esse lobby com os parlamentares e com as entidades estudantis. Então é um processo que acontece lá, acontece em outros estados também, só que ninguém tem coragem de falar nada porque é muita grana que acontece. É na casa de dezenas dezenas de milhões. E todo esse dinheiro fica se retroalimentando todos os meses, todos os anos. Então é um esquema muito grande, rola muito dinheiro, consequentemente, quando você mexe no bolso de alguém que está ganhando muito dinheiro, você vai ter algumas preocupações sobre sua vida, mas a gente tem que se proteger de todas as formas. Tem coisas que acontecem nos bastidores, por exemplo, de injustiças, como eu falo, que as pessoas não percebem, mas tipo, eu poderia, por exemplo, hoje utilizar um carro da Câmara, mas eu não faço isso, eu tive que me esgoelar para gastar dinheiro e comprar um carro blindado, para ter proteção à minha vida, para exercer o meu trabalho. Então tem que andar com colete, tem que andar com segurança, tem que ter ajuda da polícia. E tudo isso é algo que as pessoas não veem. Elas só enxergam
a denúncia, a coisa acontecendo lá, mas nós vamos ver que do lado de cá também é difícil. E é difícil em todo sentido, porque primeiro, eu nunca passei por isso. Eu fui um cara que nunca quis entrar na política. Eu sou um cara que chegou na política de paraquedas por uma revolta e de certa forma eu sou até inconsequente por muitas vezes. Coitada da minha mãe quando fica vendo meus vídeos. Mas é isso. Se a gente não tiver coragem de agir, quem vai agir? Se não for a gente, quem vai ser? Então eu penso muito nisso também. Como eu acredito muito em propósito e eu acho que eu tô sendo movido por eu acho que meu caminho é esse, independente se vai morrer ou não. Eu quero só cumprir aquilo que me faz acordar cedo e falar, caramba, eu tô vivendo por alguma coisa que faz sentido. Minha vida faz sentido fazendo isso. Eu acho que esse é o meu caminho. Então acho que a partir disso a gente vai... com esse movimento a gente vai influenciar outros jovens e vão aparecer outros e outros e outros e outros, até que a gente vai tentar mudar alguma coisa. Eu falei isso no meu último discurso de campanha. Eu falei que naquele momento nós éramos uma minoria, mas em um breve momento nós seríamos uma minoria numerosa. E eu acho que é por aí. Nunca vai ser algo unânime, né? Tu vai conseguir agradar todo mundo, mas o que a gente pode fazer é convencer o máximo de pessoas e trazer as pessoas para uma reflexão. A vida que você vive hoje é uma vida que você realmente se orgulha dela? Você acha que você vive dignamente? Você acha que os seus sonhos eles conseguem se concretizar no contexto que você está hoje? Foram as perguntas que eu me fiz e eu vi que nenhuma delas, todas as respostas para essas perguntas eram não. Por que era não? Não era porque a minha força de vontade era limitada. Era porque o contexto da minha cidade e do meu estado era limitado. Limitado por quê? Limitado porque pessoas poderosas limitam para que eles se perpetuem no poder. Então, a partir do momento que eu vi que acontecia isso, eu falei, não vou mais ser um passivo nessa relação. Eu vou para cima de vocês, independente se vocês vão tirar minha vida ou não. E aí, foi essa tomada de decisão que aconteceu em 2020. Em 2025 eu estou aqui agora, sou um vereador eleito e vamos agora para as próximas projeções. 2026, 2028, 2030. Só Deus sabe das coisas, velho. Eu vejo que a política é muito dinâmica. Quando eu saí em 2020 de Parnamirim, eu achei que um dia, sei lá, 2030, 2028, eleição municipal, eu poderia ser um vereador em Parnamirim. Mas as coisas são tão dinâmicas, elas acontecem tão para além do que a gente possa imaginar e também a vontade de Deus é tão além do que a gente pode imaginar que, pô, bem antes de 2024 eu virei vereador na capital. Posso tentar pensar o que vai ser 26, mas eu não tenho uma mínima noção. Pode ser que aconteça algo grande, pode ser que não aconteça nada e as coisas vão mudando. O que tem que acontecer é a gente plantar a semente. Eu acho que a semente está sendo plantada e a gente está regando agora. Talvez, até com o contexto do poço, tá regando essa semente, seja essa água do poço, sei lá. Mas as coisas acontecem. O que a gente pode fazer é estar em movimento sempre. Eu não posso recuar. Recuar é fraqueza. Num contexto tão fragilizado que a população está, de Natal e do Estado, eu acho que as pessoas não precisam de um líder fraco. Então, para não ser um líder fraco, é necessário você tomar riscos. E eu tô convicto que eu quero tomar esses riscos para ver se eu desperto essa galera. E é curioso porque realmente, às vezes a pessoa, parece que é o seu caso, tipo assim, a burocracia te pressionou tanto na sua vida normal de te colocar numa situação de vida que você não queria, que te forçou a sair, eu vou fazer de tudo pra romper com isso, porque eu não quero isso na minha vida. E é curioso também porque, tipo, parece que todo o sistema, toda a burocracia de conseguir ser eleito, existe uma barreira muito grande para que pessoas como você não conseguissem chegar onde você chegou agora. Porque a ideia é realmente, tipo assim, impedir. Porque se você é uma pessoa boa e quer entrar na política, é muito doido porque você sabe que você vai correr risco de vida, que você talvez não consiga porque não vai ter dinheiro. Tipo, essa dificuldade é muito grande. E aí, realmente, ouvindo uma liderança como exemplo, acaba arrastando outras pessoas e realmente talvez seu projeto de ter outros Faustinos realmente aconteça por conta do seu trabalho. Então, realmente, na minha cabeça faz muito sentido. Mas agora um pouco sobre a projeção futura. A gente já está chegando no final já, não vou consumir tanto tempo assim do vereador, eu sei que vai ter outro evento depois seu. Qual a sua visão que você vê para 2026, no início agora para governo estadual e no Rio Grande do Norte? O que você enxerga para o ano que vem? Bom, tá se desenhando, tá um pouco embaraçado ainda como é que vai ser o governo do estado. Tem a Fátima fazendo uma indicação do seu secretário da Fazenda, que é assim, um cara muito limitado, que o cara pode entregar de orgulho durante o governo, até aumentar de ICMS, não faz o mínimo sentido. Tem a Fátima que vai renunciar ao mandato para ser candidata a governo, e aí eu enfatizei isso também nas últimas semanas,
que ela vai fazer justamente isso, para tentar tirar um pouco da rejeição que ela tem. Ela vai sair um pouco antecipadamente do governo para ver se consegue inibir essa rejeição e ver se consegue galgar aí a cadeira de Senado, que é a segunda cadeira, que eu acho que a primeira deve estar garantida com o Stiveson. Aí tem Alisson, que é o prefeito de Mossoró, que é um cara altamente popular, tem uma comunicação muito simples, é um cara que veio de baixo, venceu em Mossoró agora com a votação histórica, veio muito forte pro executivo do estado. Porém, ele tem algumas raízes de apoiamento agora, mas baseadas no centro-esquerda. E paralelo a esses dois, ao Cadu e ao Alisson, tem um Rogério Marinho também, que aí é um cara mais técnico, é um cara que tem uma projeção nacional, mas ele não é tão popular, não tem uma linguagem tão popular como o Alisson, por exemplo. Mas ele é um cara que se coloca mais à direita. E todo o seu contexto é mais à direita. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo se saísse Rogério, Alisson e Cadu primeiro, não sei se ele vai ser candidato de fato, porque é um cara tá flopando muito nas pesquisas, enfim, não é um cara que empolga, enfim, não tem nenhum brilho. Se for o Alisson e o Rogério, eu acho que o Alisson, dentro de um contexto polarizado, que vai polarizar de 2026, ele ficaria como candidato de esquerda, necessariamente ele perderia muito voto da direita, porém, por ser um cara muito popular, ele conseguiria transitar muito bem no centro. E o Rogério Marinho, ele poderia ter uma chance real de vencer, porque já rodou pesquisas no estado que o estado está com a tendência mais à direita, e o Rogério se coloca como essa figura de direita, então ficaria um jogo muito nebuloso. Eu, particularmente, nenhum me procurou de verdade assim, para falar sobre 26. Eu tô aguardando os próximos passos para entender muito bem como é que funciona isso. Porque esse jogo aqui é um jogo que nem eu sei como é que funciona. É um jogo que eu acompanho, que todo mundo acompanha por notícia. Eu não tenho muito acesso a bastidores disso. Então vai ficar muito nebuloso. Agora sim, eu tenho quase convicção que a esquerda não vence no estado do Rio Grande do Norte. Tanto pelo legado que construiu dessa má gestão dos últimos 2 anos, tanto quanto por não ter feito nenhuma liderança. A Natália Bonavides não tem coragem de ir pro confronto no governo do estado por razão de perder e ficar sem mandato, ficar sem mamata. Então ela vai sair reeleição deputada federal. Tem algumas brigas internas também que eu ouvi falar no PT. E a Fátima vai pro Senado tentar uma cadeira. Então acho que 26 talvez pinte aí 2 candidatos, um da direita e um centro-direita ali para tentar disputar essa cadeira. E como é que você se vê pro ano que vem? Tu acha que pretende sair como deputado estadual, federal, ou não sair, continuar como vereador, enfim, como é que tá o seu planejamento? Então, hoje eu tô muito focado no meu mandato, até porque eu recebo muita mensagem disso. O pessoal, pô, acho que não vai pra federal, não sei que você seria um outro representante nosso, mas pô, a cidade vai ficar sem representante. Mas como eu falei, a política é sobre projeção e sobre ocupar espaço de poder. Eu tô indo numa projeção que eu tô tendo acesso a pesquisas internas, que eu tô indo muito bem, por exemplo, para deputado federal. Mas eu não decidi, eu não falei nada ainda sobre isso. É basicamente a população falando, porra, eu quero você como deputado federal. Só que qual é o problema? No estado do Rio Grande do Norte são 8 cadeiras. Deputado federal tem 40 milhões de emendas por ano. Com emenda de bancada isso sobe bem mais. Então qual é o interesse dos partidos em me fazer um deputado federal e perderem uma vaga? Esse é um problema, é um dilema que eu vou ter caso eu venha ser candidato a deputado federal. Deputado estadual, eu não tenho nenhuma pretensão. Se for para ser deputado estadual, eu prefiro ser vereador, porque ser deputado estadual é ser um vereador. Só que a nível nacional você ganha mais dinheiro. E como eu não estou aqui por dinheiro, eu não quero me desgastar para uma campanha de estadual e me limitar a uma atuação estadual só por dinheiro. Porque no final do dia, a Assembleia Legislativa ela vai ser um puxadinho do governo do estado, assim como a Câmara Municipal é um puxadinho da prefeitura. E a sua atuação fica muito limitada. Um deputado federal, a sua atuação é muito mais aberta. Então, a minha pretensão, se fosse sair em alguma coisa para 26, seria deputado federal. Primeiro, pela razão das emendas, você consegue realmente fazer algo que vai influenciar na vida das pessoas. Por exemplo, eu tô indo nas UPAs, eu tenho que ficar me humilhando para conseguir emenda para fazer o básico, assim. É tipo, por favor, me ajuda com 100 mil reais para consertar os banheiros da UPA. E assim, não tem vontade política para isso. Como vereador, me vejo nessa limitação. Como deputado federal, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, pessoal... A UPA, sei lá, de Pajuçara tá muito ruim, vamos fazer um ao lado? Toma 10 milhões? É muito mais fácil o jogo do deputado federal em termos de fazer entregas. Mais uma vez, como eu falei, da mesma forma que as emendas, elas existem, são muitas, e elas são utilizadas para fazer caixa 12 para campanha, são desviadas 20, 30% geralmente, imagina eu fazendo a coisa certa e fazendo as emendas sendo empenhadas de maneira correta.
o quanto que a gente não pode solucionar de problemas reais na cidade e no estado. Então eu vejo a atuação do deputado federal muito mais ampla, e aí a gente entra também no debate nacional, que eu acho que é uma das coisas que mais vai ser forte e difícil nos próximos anos. A gente está vivendo cada vez mais tempos difíceis no Brasil. No contexto que a gente tem hoje de Congresso Nacional, tipo, você vê uns parlamentares assim que dá até vergonha de morar no Brasil, onde tem parlamentares da qualidade que tem no Congresso. Então, da mesma forma, não só de você fazer entregas reais, mas de você representar o seu país dentro da casa legislativa máxima do país, que é o Congresso. Eu fico refletindo nisso e fazendo essa leitura, eu não sairia para estadual, eu continuaria no poder municipal. E se eu for sair em 26, seria apenas para federal, e aí para fazer uma loucura de tentar puxar aí mais de 100 mil votos para conseguir se eleger. Perfeito. E no caso, como você é do MBL, o MBL está formando um partido agora, que é o Partido Missão. Hoje você é do União Brasil. Como é que ficaria essa relação? Porque, por exemplo, você é vereador do União. Se você saísse e fosse pela Missão, você, teoricamente, se não fosse eleito, perderia o cargo de vereador. Como tá essa negociação? Ou não tem negociação? Não tem, como que tá essa conversa? Assim? Ou você vai trocar, ou não vai, ou não foi conversado? Então, como eu estou muito focado no mandato municipal, ainda não houve negociação, nem nenhum tipo de articulação nesse sentido. Mas eu vou explicar para as pessoas como é que funciona. Hoje, no União Brasil, para eu poder sair e ir para Missão, eu tenho que ser expulso do partido se eu não quiser perder o mandato. Isso vai acontecer? Possivelmente não. Por quê? Porque se eu, por exemplo, viro um deputado, ou então se eu saio de maneira voluntária, o União Brasil assume uma cadeira que são da suplência. Então, o União Brasil, ele basicamente não tem nada a ganhar me expulsando do União Brasil. A não ser se algum tipo de influência seja utilizada minha para tentar, sei lá, fazer algum tipo de acordo para 26, não sei. Mas o União Brasil não tem nada a ganhar se ele me liberar para ir para Missão. Ponto. Mas digamos que ele me liberou para ir para Missão. O União Brasil me liberou para ir para Missão. No Missão, eu teria que formar uma chapa, que essa chapa teria que fazer 240 mil votos para fazer um deputado federal. O coeficiente do Rio Grande do Norte é um dos 5 maiores do Brasil. Não sei por quê. E esse coeficiente, ele precisa necessariamente, o partido precisa de 80% desses votos, que ficaria algo em torno de 195 mil votos, que ainda é muito voto. A votação histórica do estado do Rio Grande do Norte é 220 mil votos, que é da Fátima Bezerra, seguida por uma do Walter Alves, salvo engano, de 210 mil. Duas pessoas só romperam essa barreira dos 200, que foram esses dois. O João Maia chegou em 196, acho que em 2010. Isso sem sombra de dúvida, sem nenhum voto de opinião, pode ter certeza. Então, basicamente, eu saindo pelo Missão seria um dos maiores feitos, talvez, da história do Rio Grande do Norte, se eu conseguisse fazer a cadeira, porque necessariamente para me fazer a cadeira como no Partido de Missão, eu precisaria fazer votação histórica. Só que qual é o problema? A gente pode fazer chapa? Pode fazer. Mas a gente vai fazer chapa competitiva? Porque hoje, o cara que tem 8 mil votos, 5 mil votos, 10 mil votos, ele quer no mínimo uma estrutura mínima para fazer a campanha, que aí os partidos geralmente conseguem via fundo partidário. Então, o cara que tem 10 mil votos, ele meio que negocia a candidatura dele. Ele vai falar, ó, eu vou pro teu partido, mas, sei lá, me consegue 15 mil reais por mês? Eu não tenho 15 reais por mês nem para mim. E o Partido Missão está sendo criado agora, também não tem verba nenhuma. Então, é um dilema que a gente vai viver no Nordeste, de saber bem como estruturar isso, para a gente, primeiro, ter recurso, e segundo, montar chapa competitiva para bater a parada. Porque a gente precisa, no mínimo, em Brasília, no mínimo, uns 4, 5 deputados federais. E eu acho que isso dá para fazer. Mas isso vai depender tanto do nosso público, se vai chegar junto para doar, vai depender também da própria força dos candidatos nas suas respectivas cidades. Que se você não conseguiu fazer um trabalho nesse período que seja um trabalho digno de ter uma votação no federal, você pode ir para federal e fazer uma votação que não vai ser algo que você esperava e você vai continuar como vereador, sei lá, deputado estadual, enfim. Ainda tem essa questão, se você sair de maneira voluntária, você ainda corre o risco de não ser eleito e perder o mandato. E se você conseguir um bom acordo, você consegue ser expulso do partido, você consegue sair e você não perde o mandato. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque você não perde o mandato. Da mesma forma, existe também o outro lado de que eu acho, ter certeza, eu não tenho certeza porque eu não estou muito por dentro do Partido Missão, porque eu estou no União Brasil. Mas eu acho que esse ano já o Missão fica apto. Então,
A partir do momento que a comissão ficar apta, eu acho que vão começar a acontecer aí essas conversas mais de bastidores. Perfeito, perfeito. E no caso da eleição do ano que vem, em âmbito federal, presidência, qual a sua leitura e como você, como um representante também da direita que não é bolsonarista, como é que você vê a direita, o amadurecimento da direita nesse campo? Porque hoje existe uma guerra entre Alexandre de Moraes, Bolsonaro e Lula, e parece que a política hoje, e talvez isso seja também um dos motivos das pessoas estarem tão, tipo, de saco cheio com política. Tipo, como você vê essa leitura e como você vê a direita pro ano que vem? Eu acho que os lados polarizados vão ser os lados que vão melhores nessa eleição, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que podem pintar elementos que vão trazer uma coisa diferente do que ocorreu na última. Na última ficou claramente os dois lados predominantes e, assim, completamente ofuscando tudo. Esse ano acho que não... Pode ser que não seja assim. Porque, por exemplo, se o Bolsonaro lança candidato e Tarcísio sai e a gente lança, sei lá, o Renan Santos, eu acho que um debate disso aqui vai rolar muita coisa que não vai ser aquela coisa de só Lula e Bolsonaro. Não vai ser um Padre Kelmo e Soraya Tronic e Lula e Bolsonaro. Então, eu acho que 26 tá um jogo muito aberto ainda. Porque eu ouço nos bastidores que se o Tarcísio for candidato, Lula não vai ser Haddad. Ouço que o Bolsonaro não vai fazer nenhuma indicação, se fosse fazer seria um para vice. Tem o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tentando se colocar como presidenciável. Então acho que é uma briga que ainda tá muito nebulosa para entender o que vai acontecer. Mas se fosse apostar, eu apostaria que do lado de lá, né? Eu acho que Tarcísio talvez seja candidato certeza. Lula, uma dúvida. Bolsonaro talvez indicaria o vice do Tarcísio. Eu acho que o PL não sei se vai colocar a força do Bolsonaro indicar alguém. Principalmente se o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro. Tem que ver também se o Eduardo Bolsonaro vai conseguir estar elegível e vai voltar para o Brasil. Porque se ele continua nessa narrativa e ele volta para o Brasil, eu acho que ele naturalmente seria o candidato da direita apoiado pelo Bolsonaro. Então aí Tarcísio sairia candidato? Não sairia? Seria vice? Então acho que está um jogo muito nebuloso ainda. Mas o que eu ouço de bastidores é que Lula veio para fazer biografia, saiu da prisão, foi eleito, vai entregar uma administração péssima, mas vai sair da biografia pro livro dele que ele foi injustiçado e voltou para a presidência e depois deixou o barco andar. Nesse contexto, acho que quem pode surgir muito bem com um discurso forte, que é o que a gente vem encabeçando agora, é o Renan, contra o crime organizado. Nosso discurso que a gente vem encabeçando, inclusive, vai ser o evento que vai ter terça-feira lá em Brasília. E eu queria muito ver esse debate, velho. Tô ansioso para ver esse debate. Agora, também, né, com o partido recente, tem que pontuar bem nas pesquisas para poder ser chamado para debate. Antes de começar, a última pergunta, antes de começar as perguntas das pessoas, que eu queria saber de você é o seguinte, tá para 2027 as contas públicas pararem no Brasil. E aí corre o risco de a direita ganhar e aí a esquerda vai vir e vai falar assim, tá vendo? A direita ganhou e aí como é que tá? Estão tendo que fazer reforma, tirar privilégios, e aí como você vê essa leitura? Será que não seria talvez melhor até o Lula ganhar para tomar a culpa da explosão que vai ter, ou você acha que não? Tem que descer para a cabeça agora, ganhar e ver e resolver os problemas, enfim, como é que você vê isso? Eu acho que não, porque durante a crise que teve no governo Dilma, quando o Temer fez o governo de transição, ele conseguiu colocar o Brasil no eixo, fazendo reformas importantes, e via no contexto de crise econômica histórica. Então, necessariamente, nesse contexto de agora, talvez se entrar alguém de fato sério, seja uma oportunidade de realmente mostrar que a gente consegue enxugar as contas aqui, a gente consegue colocar o Brasil no eixo. E aí, você consegue dar uma resposta diferente. Se veio o vento contrário, dizendo que as contas públicas iam parar e você consegue fazer o país andar, então você ganha completamente da narrativa, tanto na imprensa como na perspectiva do consenso comum das pessoas. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer só uma ou duas perguntas aqui do público. Uma é do Mikael Gringo. Faustino, você pensa em trazer esse projeto de postos para o interior do Pernambuco? A gente tem a pretensão, de acordo com a repercussão positiva que tiver dessa primeira operação. Olhando os bastidores, eu basicamente cravaria que vai acontecer em todo o Nordeste. Porque está tendo uma repercussão boa, apesar de ter saído pouco material até agora. E a tendência de quando for mostrado realmente como é que vai funcionar e já feito, eu acho que aí vai vir uma exposição gigantesca e aí vai ter... Eu acho que vai ter sim em Recife, acho que na Bahia também. Talvez no estado do Rio Grande do Norte tenha mais um. Talvez também no Ceará. Então acho que vai expandir para o Nordeste inteiro. A nossa ideia é pegar o que deu certo lá e fazer isso em outros locais, mostrando que dá para trazer a galera do Bolsa Família e fazer elas serem produtivas.
Perfeito. A outra é Arquivo da Onça perguntou: como cada apoiador pode fazer diferença para ajudar as lideranças locais? Como os apoiadores do Rio Grande do Norte ajudam e qual forma é mais efetiva para eles te ajudarem? Apoiadores podem ajudar muito sendo voluntário. Sendo voluntário em vários contextos. Deixa eu utilizar alguns aqui. Teve um contexto na eleição que um cara, ele tinha acabado de entrar, eu acho, no MBL, e ele foi ajudar na campanha filmando a gente. Eu fiz um evento agora também recente, teve um rapaz que foi ajudar a gente na distribuição e no arrecadamento de alimentos. Então, em várias ações do mandato, ou até mesmo se não tem um mandato, mas tem um porta-voz, você pode auxiliá-lo nas aventuras que forem acontecendo. E o mais legal é isso, é quando eu prefiro o início das coisas do que sei lá, quando você consegue chegar lá. Acho que até o One Piece que fala isso, é melhor a trajetória do que a finalização dela. E é verdade, porque os momentos você vive ali na trajetória, você vive no início. E ali você também gera as relações. Então, a melhor forma que tem de algum apoiador ajudar é ser voluntário quando é necessário. E ser voluntário de verdade mesmo, fazer as coisas acontecerem. Porque também existe um problema muito grande em operações que é trabalhar com voluntários. Porque como uma pessoa é voluntário, meio que ela fica no limbo de que não tenho responsabilidade. Mas se você for ser voluntário, você realmente quer ajudar, você tem que ter responsabilidade. E ter responsabilidade é você bater de frente aí e fazer as coisas acontecer. Vou dar um exemplo. Quando eu entrei para a campanha do Beraldo, eu entrei como voluntário. Depois, quando eu comecei a trabalhar, a galera viu que eu era muito engajado, começaram a me pagar um salário que não pagava nem meu ônibus. De sair da zona leste para ir para a zona sul. Daí eu era tão esforçado naquilo que eu queria, porque eu tava trabalhando com algo que eu gosto, que eu dormia no escritório do Beraldo para acordar no outro dia, quando eu tava de folga do shopping, para não precisar ir e voltar. Aqui em São Paulo é 3 horas para você ir para casa, 4 horas para você voltar. E numa dessas, o pessoal começou a identificar que eu tava dormindo lá. Isso chegou no ouvido do Renan, que tinha um moleque muito esforçado, e o cara me chamou para trabalhar inteiramente na campanha e largar meu trabalho. Então, por um fruto de vontade de trabalhar de verdade como voluntário, eu acabei entrando no MBL de cabeça. Então, trabalhe de verdade. Tipo, se você quer ser voluntário, seja um voluntário, tenha responsabilidade. Porque a política é sobre ter pessoas competentes também. E falta muita gente competente nos bastidores. Então, se você é alguém que realmente trabalha, você consegue dar resultados, pode ter certeza que você vai ser visto por alguém. E a última pergunta é do filósofo digital, Faustino. Como você vê a ideologia do MBL hoje e como ela se diferencia do bolsonarismo no campo da direita? A filosofia do MBL, primeiro, eu vejo que o núcleo do bolsonarismo, ele criou muita hegemonia, que é a mesma coisa que o Lula tem, que é tipo, nós somos intocáveis aqui em cima, vocês têm que ser vassalos aí embaixo. Eu não vejo que tem isso no MBL. Por exemplo, vamos pegar o Kim Kataguiri. Primeiro que do ponto de vista que até a própria BIM, quando tentou investigar o Kim falou que é foda achar alguma coisa. Mas as atuações do Kim, elas são baseadas dentro do contexto do que a gente acredita. Então, se o Kim ele precisa subir para fazer um discurso para perder seguidores, mas é baseado naquilo que ele acredita, ele vai lá, vai subir e vai perder seguidores. Diferentemente do que eu vejo que acontece dentro desse cercado do bolsonarismo. Porque por exemplo, se o Bolsonaro pede o impeachment do Alexandre de Moraes e o Flávio Bolsonaro vai lá e diz que não tem que ter, é uma contradição que eles vão lidar com essa contradição falando que a culpa na verdade não é do Flávio nem do Bolsonaro, a culpa é de quem está falando que isso é errado. E isso não acontece no nosso contexto. A gente estrutura as coisas de maneira muito pragmática e a gente utiliza também a inteligência para isso. Veja o partido. O Bolsonaro tentou fazer, não conseguiu. A gente, no período recorde, batendo todos os números de assinatura, recordes também, a gente conseguiu. Então, a nossa estrutura é muito mais organizada. Por ser menor, talvez. As coisas menores são mais simples de organizar. Mas também por competência. O bolsonarismo, ele vive muito em prol de uma única opinião, que é a opinião que vai ser demandada ou do Bolsonaro ou do núcleo interno. Às vezes até o Nicolas é questionado a respeito disso. Recentemente eu vi um vídeo do Alan dos Santos detonando o Nicolas porque o Nicolas não estava se engajando na narrativa do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Então, dentro do núcleo deles, até a ponta de lança deles, que é o Nicolas, que eu acho que é o cara mais... é a figura maior, eu acho, hoje do bolsonarismo em termos de cultura pop política para fora. Então até o Nicolas é um cara que paga o preço caso ele não aceite as contradições, ou ele não queira participar disso. E já com a gente não acontece isso. Até o Arthur agora meio que ele já aceitou o fato dos áudios dele e ele lida com essa situação sem pedir que você faça uma ginástica mental para explicar isso. Não, se for áudios escrotos, eu sou homem e eu gosto
Então, é uma coisa muito simples. Já no outro lado, eles exigem que você pegue sua consciência, você espreme ela um pouquinho e finja que você não sabe nada. Ou melhor, coloca a culpa em outra pessoa. Eu acho que a gente ganha em núcleo, assim, nas pessoas que estão no comando. E as lideranças que vai formando a partir disso, vendo o exemplo, são lideranças muito mais consolidadas. Porque a gente não aceita o cara ser X e falar Y ou fazer Y. Então, também existe um filtro natural com o tempo de pessoas que vão entrar e vão sair porque não se adequaram, nem se adequaram ao que o Renan quer. Não se adequaram à ideia do que é ser o MBL. Então, acho que por isso, naturalmente, existe esse filtro. Naturalmente, a gente consegue ser mais pragmático. Por ser menor e por apanhar mais, a gente tem que ser mais esforçado. Então, acho que trabalhar o caminho mais difícil faz a gente ser mais calejado. Eu acho que tudo isso faz com que a gente, no final, desempenhe mais. Não desempenhe mais eleitoralmente, mas desempenhe mais como trabalho político. O nosso trabalho ele é a longo prazo. Então a gente está vendo agora. O agora realmente somos minorias. Mas a consistência do nosso trabalho vai mostrar o que a gente vai ser no futuro. Perfeito. Bom, agora que a entrevista vai acabar, agora a gente pode fazer o pagamento do Faustino, que é o Subway dele. Cadê o Subway dele? Deve estar gelado já o Subway agora. dele. Subway, se você quiser fazer propaganda pra gente, pode fazer. Bom, eu queria de coração te agradecer a todo mundo que está acompanhando. Espero que vocês também tenham gostado, que vocês compartilhem. A gente está com um projeto novo, Brasil de Cima. Faustino está inaugurando isso aqui, então a gente vai ter outras pessoas, vai convidar outras pessoas. Então, a sua inscrição é muito importante, seu like também. Quero aqui agradecer de novo você por ter vindo aqui. Você vai ter um evento agora de 18 horas e é isso, mano. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você continue crescendo, mostrando os seus ideais, que as pessoas escutem o que você está falando, porque eu acho que hoje você é a maior figura do Rio Grande do Norte, mas eu acredito que você tem grande chance de ser a maior figura do Nordeste todo. Eu acho que o Nordeste tem carência de lideranças. Hoje, infelizmente, a gente tem muitas famílias que controlam sempre as mesmas regiões, então sempre as mesmas figuras, e quando não são eles, são os filhos dele, parentes dele. Você não veio de família política, isso é um outro diferencial. Então, desejo a você muito sucesso, porque o seu sucesso também é o sucesso da cidade também. Então, muito obrigado, cara. E quando você quiser voltar aqui, as portas estão abertas. Show, tamo junto. Quiser deixar um recado aí final aí pra galera? Tinha um recado final só para você absorver tudo que eu falei em relação a entender seu propósito geracional. Acho que a gente tá vendo uma geração que você sabe que você sente uma coisa diferente. Você que tá assistindo aqui a gente, você que assistiu o episódio completo, você sabe que muitas provocações que foram feitas aqui, você sentiu no seu íntimo aí que, eu preciso fazer alguma coisa. Isso se chama propósito geracional. É algo que move você e naturalmente você vai encontrar as pessoas certas. Se você quiser trilhar esse caminho, tomar os riscos e fazer o que eu resolvi fazer há 5 anos atrás. E já levando em consideração isso, eu quero que você, se você está assistindo esse vídeo aqui, sei lá, 1 ano depois, 12 anos depois, 3 anos depois, comenta aqui o ano que você está assistindo esse vídeo e se você tomou esse propósito para o seu coração. Um abraço.